Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Firecast. Nós estamos aqui hoje com uma alegria enorme. Vocês vão ver quem é que está aqui conosco. Vieram de longe, hein? Mas antes disso, eu quero agradecer os nossos patrocinadores, pessoas que estão apoiando esse projeto, estão entendendo que é algo de Deus, é para a expansão do reino de Deus. Eu quero agradecer aqui. Primeiro ponto das opções, você que é aqui de Quissamã precisa de uma loja de utensílios para o seu lar, quer levar sua esposa e agradá-la, leva no ponto das opções, tem tudo que você pode pensar, mas leve com um cartão bem turbinado, viu? Tem também a Isotec, a empresa que trabalha com isolamento térmico, acústico, trabalha também com a reforma de navios, eles fazem de tudo. Precisar da Isotec, entre em contato com o nosso querido irmão Mazinho. A gente tem também a RL iPhone, você precisa de um iPhone 15, 16, 17 ou 18, RL dá jeito para você. Nós vamos orar pelo nosso convidado hoje, para ele sair daqui, quem sabe, já trocando o iPhone dele, que é o 7, tadinho. Então, já tem o dobro na frente. Mas procure RL, iPhone. Eu estou aqui hoje com o meu amigo Pastor Alcélio. Bem-vindo, Pastor Alcélio. Obrigado. Pode falar mais. Que... Tá feliz, tá aqui. Obrigado. Lembrando que a gente está aqui também com o Caneca Tours, essa caneca top, essa caneca me deixou até mais bonito, um pouco mais largo, mais bonito também. Verdade. Bom, sem mais delongas, quero dar as boas-vindas, nosso querido pastor Davi Silva. Que honra, que privilégio tê-lo aqui conosco na nossa cidade, veio aqui ministrar com a gente, está aqui com a gente. E com o genro, para quem acha que sogro e genro não dão certo, eles ministram junto. Eles são uma família de ministros de Deus. Está aqui o Matt também com a gente. Sejam muito bem-vindos, pastor. Que alegria recebê-lo, viu? É a alegria nossa, né? Prazer poder estar aqui e conhecer pessoas tão agradáveis, né? Totalmente bem agradáveis, com certeza. Tempo de comunhão, né? Já desde os Santos Dumont até aqui, muita conversa, muita alegria, muita zoeira. Muito bom, você. Obrigado. Tá? Que honra estar aqui junto com o Matt também, com toda a nossa família assim representada por nós. Bom, e é muito bom, muito bom. Quero aproveitar, antes de apresentar o Matt, dar uma lembrança do nosso Firecast. Olha que coisa mais linda. Olha! Ficou bonito! Tá vendo? Falei que caricatura que não funciona comigo, hein, meu? Aí, ó. Rolou. Não, olha aqui. Bonitinho. Bonitinho. Tem que dar tem que fazer um jabá aqui, ó, gente. Ó. Pega. Bota o perfil do Instagram, viu? Isso aí. Se marcar, vai com a arroba lá, né? É a melhor caricatura que já fizeram de mim, tá? Sério, que massa, que legal, tá vendo? Honra. Agora tá parecendo comigo mesmo. Top. Compre a sua. Ned, que alegria, viu? Amém. Privilégio ter você aqui. Tá feliz? Gostou de Quissamã? Quissamã, terra boa. O melhor de tudo até agora foi a janta de ontem. A administração foi boa, mas a janta... Não, é uma honra pra gente, um prazer, um privilégio estar aqui com vocês, né? Já estamos há tempo conversando sobre essa possibilidade, agora estar aqui com vocês, está sendo um tempo muito precioso, pastor. Que bom, glória a Deus. Pastor Davi, Diga aí, meu irmão. casado, um casal de filhos. Quanto tempo casado, pastor? 34 anos. 34 Com anos. a Jessie. O nome dela é Jessie Cleide, né? No destino tem esse negócio de juntar dois nomes. E a gente... O nome dela é maravilhoso. Jessie Cleide Domingos Guedes Silva. Então é enorme. E aí eu falei, bem, para facilitar, vamos, né? Jessie já fica... Então somos casados há 34 anos. E eu conheço a Jessie já há mais de 40, porque quando nós começamos a conversar e relacionar assim como amigos mesmos, ela tinha 15, eu tinha 16 anos. E nós casamos depois ali, logo 3 anos depois nós casamos. Ela casou com 18, casei com 19, né? 4 anos depois. E aí estamos aí, na caminhada, psicóloga hoje, ela tem especialização na área de famílias e casais. Que legal. E tem sido um tempo muito incrível assim, numa situação que nós estamos vivendo, né? Ela está sendo um instrumento de Deus para curar muitas pessoas emocionalmente, né? E Deus nos agraciou por 2 filhos maravilhosos, né? A Rebeca, que é a primogênita, que é casada com o Matt, e o Caleb, que é o mais novo, que é casado com a Miriam. E um ano e 4 meses atrás, né? Nasceu o nosso netinho, Gabriel, que é um presente do Senhor aí,
O Matt é o pai de primeira viagem, eu sou o vovô de primeira viagem. E nós estamos aprendendo. Está sendo uma fase bem, muito incrível, interessante. legal, Muito. que Então, legal. a gente, nossa família, né? Então, nós vivemos isso que você falou. Estamos vivendo, assim, um tempo como família. Ministrando como uma família. Tivemos um tempo que a gente tinha um ministério que se tornou até bem conhecido no Brasil, Casa de Davi. Fiquei 10 anos nesse ministério. Depois, nós saímos de lá em 2010 e recomeçamos com a família em 2011. E ficamos de 2011, mais ou menos ali, 12, 13 até 16, talvez quase 6, 7 anos viajando com a família, praticamente quase todo final de semana. E aí, cara, foi um negócio assim sensacional, porque ministrar com a família é incrível. É uma acessibilidade até maior entre nós, porque a gente acaba convivendo, né? Sim. E conviver é o melhor caminho para você conhecer um ao outro. E a meditação acaba se tornando uma meditação muito mais real, né? Muito mais orgânica, até porque acaba entendendo um olhando para o outro, é um discernimento bem legal. E por conta das demandas, né? Aí veio casamento, aí nasceu neto, aí casamento do meu filho e tudo mais, então a gente agora está mais viajando, eu e o Matt. E às vezes as viagens mais próximas a gente consegue tentar levar aí a turma toda. Mas quando não pode, a gente representa a família. E tem sido um tempo muito especial. E como é precioso, pastor, não só a fluidez na ministração, mas a referência que é sair ministrando em família. Sim, Nos dias sim. que a gente está vivendo hoje, que a família está sendo tão atacada, É verdade. e até o Instagram do pastor Davi, deixando aqui, é Davi Silva e Família. Sim. E os projetos têm sido. Sempre. Eu não sei se vocês dimensionam o tamanho que é representativamente para o Brasil, o que é vocês simplesmente colocarem família Sim. dentro do ministério. Atrelar ministério e sim. família, que por muitos anos, o senhor pode falar até melhor do que eu, pareciam coisas que eram rivais. Né? O que eu, assim, a gente. Porque se você pegar uma carreira musical, uma carreira ministerial e colocar ela acima da tua família, já começou o princípio errado bíblico, né? Apesar de que Deus está em todos os aspectos coordenando ministérios, ele está ali, né, sendo o centro de todas as coisas, mas a base é a família. Se eu não tenho uma base familiar saudável, é muito provável que eu terei uma base ministerial também não vai ser saudável. Então, é aquilo que eu sempre falo, né? Eu posso até tentar enganar vocês com a minha atitude, às vezes eu posso mostrar uma máscara de alegria, mas minha família me conhece, sabe? Quando eu tô bem, quando eu tô legal. Então, ministrar com a família exatamente é uma coisa muito mais verdadeira, muito mais orgânica. Eu não tenho uma banda contratada, eu respeito quem tem, mas eu tenho uma família que ministra junto comigo, que não apenas tocam, mas que entende o ambiente, que ministram mesmo, né? Hoje mesmo, se eu puder, por exemplo, se eu tiver que ficar em casa e eles irem ministrar, cara, eles vão fazer até muito melhor do que eu faço, em termos de... Porque eles entenderam o propósito. Eles não entenderam o propósito apenas seguir uma carreira musical, que é top. Eu respeito até quem vive isso, com certeza tem pessoas que experimentam isso. Mas eles sabem que tem um lugar muito ainda mais profundo, que é apenas a ferramenta é a música, mas o lugar é ser filho que representa o reino de Deus. E esse ambiente familiar é muito legal, porque a gente também tem nossos problemas familiares, que a gente trata na mesa mesmo, e não deixamos para resolver depois, na mesa, e conversamos, e tem frustração, tem situações que a gente chora junto, tem situações que a gente ri muito junto, come bem pra caramba, porque minha mulher cozinha muito bem, eu de vez em quando faço umas coisas legais também, assim, saem umas coisas legais. Mas assim, é um tempo bem... É uma estação nova que nós estamos vivendo, assim. E para o Brasil, eu acho que não só para o Brasil, mas vamos falar da nossa nação, né? Tanto se fala, e a família, e tantos levantes que acontecem em relação contra, né? Aos princípios familiares. A gente vê isso com isso que Deus está sinalizando algo através da nossa família, apontando que vale a pena. Né? Vale a pena você investir nisso, até porque é uma continuidade, né? Eu penso muito sobre o legado, o que vem depois, né? Uma carreira musical você até pode ficar sendo lembrado daqui 10 anos, 20 anos, puxa, o Davi Silva cantou, uma banda. Mas legado não, legado é uma continuidade. Eu não quero ficar só na lembrança de uma carreira musical. Eu quero ter continuidade que é o legado que a gente pode produzir isso na nossa casa. E da casa surge um avivamento da família, para a cidade, nação, a igreja, que acaba sendo afetada no bom sentido
com esses princípios. Então é muito bom. A Jéssica é psicóloga, tem essa especialização na família. O Matheus, tem formação de como a administração, fez administração, mas também fez teologia, ele terminou a teologia. Então, tem um embasamento ali, ele tem buscado em Deus. A Rebeca tem uma formação de música, ela fez a faculdade de Londrina e licenciatura em música. E o Caleb também é o nosso produtor musical ali, fica responsável pela parte de estúdio. Então, assim, todos nós temos uma capacidade profissional, tá? Ninguém aqui é despreparado. Sim. Porém, a gente está muito atento ao que o Espírito está nos movendo. Por isso ele pediu de nós, ó, se prepara, mas usa para o reino. Então, tudo que nós fazemos com ferramentas para usar para o reino. Então, é isso que o nosso chamado, é a estação que a gente está vivendo. E eu posso dizer uma coisa, eu estou muito mais, assim, não que eu passei na épocas atrás, não fluiu. Eu fluí, Deus trouxe coisas maravilhosas para o Brasil, ainda somos tocados por essas ministrações. A gente vai no Brasil, pessoas falam, nossa, 2000, 98, mas esse é um tempo que eu tenho percebido que é uma nova estação, que tem algo por vir, que será muito maior e vai começar através da família. Por isso que eu não abro mão. Tem gente que fala assim, por que você não põe só Davi Silva? Não, o princípio é Davi Silva e família, porque eu creio nessa base familiar. Creio que eu encontro... Diante de tantas estatísticas que falam o contrário, eu creio no princípio da família como a base para o avivamento que nós estamos clamando para o Brasil, que vai começar através da família. João capítulo 1, versículo 35 fala sobre isso, quando Jesus está passando e João Batista fala, é aquele ali o cordeiro. A primeira coisa que os discípulos de João perguntam para Jesus, ou seja, Jesus pergunta, o que vocês querem? Qual que é a resposta deles? Onde é que você mora? Quero conhecer tua casa, quero conhecer... Qual é o ponto de referência? Qual é a base de referência? E Jesus falou, vem ver onde eu moro. Então, assim, Jesus, que é a referência maior, antes de começar, primeiro mostra a sua casa. Então, que adianta eu ser projetado numa rede social se eu não tenho capacidade de mostrar minha casa? Perfeito. Eu preciso que todos saibam, né? Minha casa tem defeito? Tem, mas nós sabemos trabalhar esses defeitos naquele que é perfeito, que é o Senhor. Então, é por isso que nós não abrimos mão disso, né? Nossa, muito bom. Ô, Matt, qual especialização você precisou para entrar nessa família? Quantas? Eu acho que a pergunta é quantas, né? Qual, né? Quantas? Porque, poxa, os caras... Não, a história nossa é muito interessante, né? Porque eu nunca falei isso, vai ser a primeira vez exclusiva aqui, ó. Vai para abre o jogo. É muito interessante, porque, na verdade, o que acontece? Os meus pais... Eu admiro muito, né? Admiro muito, assim, essa porção que o Davi carrega, não? Tem muita gente que fala assim, não, mas o Asaf, o Ademar, o Davi, o David, eles carregavam algo. Eu falo, não, eles carregam. Sim. Tem uma essência que o Senhor colocou, confiou a eles e que eles vão prestar conta um dia, que eles continuam carregando, né? O formato, às vezes, muda, mas a essência permanece. Exatamente. Então, é muito interessante porque os meus pais me levavam e levavam a igreja e a comunidade carente que eles participavam na época, que eles tinham um projeto, levavam para as ministrações, quando a casa de Davi, o Davi ia lá para o Rio Grande do Sul, que eu sou gaúcho, né? E aí, quando isso acontecia, os meus pais iam, eu tinha 7 anos, 8 anos. E aí eu ia e eu ficava, assim... embasbacado, ficava impressionado. O que é isso aqui, cara? O que está acontecendo? Quem viveu ali... Quem viveu ali nos anos 2000, 2005, quem não viveu, meus amigos, mas quem viveu sabe o que eu estou falando. Era uma loucura, né? Uma loucura. Você não precisava... você nem precisava dar comandos para a igreja. As coisas... A igreja fluía. A igreja entendia naquela época o papel dela e fluía. E não esperava um ministro famoso para fluir, né? Fluía. E aí aquela loucura acontecendo, eu criança olhando tudo aquilo, cara, quem dera um dia eu poder estar perto desses caras, poder, sei lá, um dia na minha vida ministrar junto seria uma coisa impossível. Na época, impossível. Impossível. E eles eram muito conhecidos, né? Eles eram, entre aspas, famosos na época. E aí... eu pensava, mais uma coisa impossível. E aí, o tempo foi passando até que Casa de Davi foi lá para o Rio Grande do Sul de novo e descobriu uma escola. E quando eu descobri essa escola, foi quando eu fui para Londrina para fazer essa escola. E aí... quantos anos mais ou menos? E tava com 16, novinho. Eu fui com um amigo, Gabriel, com 13. Eu era o responsável por ele. Com 16, responsável de 13. É o nível da situação. E aí, quando a gente chegou lá, foi muito interessante, porque eu não sabia
porque tinha acompanhado quando criança, depois só ouvia as canções, mas não sabia a história familiar, se tinha filho, se não tinha, como é que era, como que funcionava o ministério, não sabia, acompanhava de longe. E aí, quando eu cheguei lá, eu não sabia que o Davi tinha filha, nem filho. E eles tinham várias equipes. Já pesquisou, né? Nem tinha Google direito. Aí quando a gente chegou lá, olha que loucura. Tinha várias equipes e a Rebeca estava tocando teclado para uma dessas equipes. E eu cheguei lá com meu amigo, 16 para 17 anos, tava ali naquela fase. E eu falei pro meu amigo, cara, eu vou casar com essa menina do teclado. Assim, eu vou casar. Eu não sabia quem era, não sabia nada. Eu só senti algo que eu nunca tinha falado. Eu vou casar com essa menina do teclado aí. E aí, os dias foram passando da escola, eu não conseguia falar com ela por nada. Eu falei, eu preciso falar com essa menina, cara. Eu preciso de alguma ponte, alguma conexão. Eu preciso chegar nela, não consigo. Tava praticamente no penúltimo dia. Foi feito. Não façam isso, crianças, não façam isso. Foi feito uma reunião de adoração. E nessa reunião de adoração, eu sabia que a gente tinha uma amiga em comum. Eu falei, essa amiga em comum vai ser o meio de eu chegar nela. Mas como? No meio de adoração, todo mundo adorando. Olha, eu e meu amigo isso era um crime, mas eu era de menor, viu, gente? O que eu fiz? Olha o que a gente fez. A gente abriu a bolsa dela. O que eu quero mais é tua presença, Senhor. Um olho no peixe, outro gato. Um pra cima, outro pro lado. Você me satisfaz. Aí eu abri a bolsa dela, peguei o celular dela escondido. Procurei Rebeca nos contatos. Peguei o número, enquanto isso meu amigo monitorando se a menina tava adorando. Nossa. Olha o nível, olha o nível. Peguei o número e comecei a mandar mensagem. Ela não respondia, e a menina, que é a nossa amiga em comum, falou, não, pode responder, é um gurizinho lá do Rio Grande do Sul, novinho. E aí foi quando a gente começou a se falar. E aí trocou contato, depois eu voltei para casa 2 dias depois. Esse dia foi crucial. E aí a gente começou a conversar, e a gente ficou 2 anos orando à distância, porque eu estava no Rio Grande do Sul e eu Londrina. Aí o que o Davi fazia? O Davi viu a situação, se comoveu, né, da situação. E é interessante, porque na banda tem o quê? A filha, teclado e voz. O filho, contrabaixo. O sobrinho, guitarra. Faltava o quê? Batera. Faltava eu. Não importa. Nem era batera, virei naquele dia, brincadeira. De lá Já fui estudar na hora. Mas eu já tocava desde os 3, desde os 8 na igreja, já com comunidade local. E aí, nesse tempo aí, foi quando o Davi começou em algumas viagens, quando era de avião, ele comprava minha passagem do Rio Grande do Sul. Então, sai toda a equipe de Londrina, mas eu vou sair do Rio Grande do Sul, e aí a gente se encontrava. Você tem que contar o teste que você passou, cara. Qual deles? O dia que você ficou 2 dias sem comer. Mas aquilo ali foi uma loucura. Fiquei tão nervoso, cara. O que aconteceu? Porque eu admirava muito. A primeira vez que eu tocar, eles foram pro Rio Grande do Sul. Aí eu fui tocar, eu tava lá, né? Nervosão, assim. Você e Rebeca já em contato. Né? Já conversando. Na verdade, ela fez a ponte. Ela falou, pai, tem um menino aí, amigo. Não, e a Rebeca é incrível, porque ela, assim, a Rebeca, ela nunca teve nem aquele lance, assim, de gostar, sabe? Fulano gosta da fulana da escola. Não. Nunca. A Rebeca é a pessoa, assim, que eu conheço que é mais séria em relação a esses princípios de relacionamento. Incrível. Totalmente. Ela é incrível mesmo, assim. Eu sempre falo que a maior dificuldade aí não foi com a gente. Com certeza, foi com ela. Foi com ela, sem dúvidas. Era muito convicta, né? Sem dúvidas. Na época a gente falava no MSN, por e-mail, eu mandava, aí no final já queria beijos, aí já botava assim, amor, pra ver se dava uma... E ela assim, umas 2, 3 vezes, não falou nada. Na terceira vez ela falou, eu gostaria que você não me chamasse de amor, porque a gente é só amigo. Sério. Bote rápido. Quem puxar. Você acredita, cara? Desse nível. Então aí, quando eu fui tocar a primeira vez, estava muito nervoso, porque tinha muita coisa em jogo, né? Não era só tocar. Tinha a Rebeca, tinha um relacionamento familiar, tinha muita coisa em jogo. E aí... Tinha que provar tanta coisa pra muita gente, né? Pra eles, não sei, mas pra mim era um negócio assim, meu Deus. E aí o que aconteceu foi que a gente ficou 3 dias lá ministrando, e o máximo que eu consegui comer foi assim uma folha de alface, umas 3 batatas fritas. Assim. E a mulher ficou preocupada. Assim mesmo, cara. A mulher ficou preocupada. Não, ela tava muito nervoso. E aí no final deu tudo certo. Pra começar, na primeira música eu já errei.
E a bateria, você sabe, porque guitarra quando você erra, não, passou. Não, Bateria, brother, quando, devia entrar na hora e eu não entrei, ficou todo mundo olhando pra mim, assim, a igreja, os músicos, todo mundo olhando pra mim, bora, eu já entrei rapidão, assim, desesperado, né? Bora. Foi mesmo, lembra? Música rapidinho, Perdeu 2 pontos. Já era, mano. Decrível, cara. E aí Agora, foi assim, tem uma coisa que ele é muito sábio, ele sabe, tá? Uhum. Ele é muito inteligente. Ele foi conquistando primeiro o coração da minha mulher, né, cara? é? Então ele sabe, né? Que a mulher vem pra mim, pô, meu bem, mas dá uma colher de chá e tal, pá. Ah, mas ele caiu na graça rápido. Mas eu tava lembrando que esse dia que ele, na hora de passar o som, cara, ele fez tudo certo. Foi Tudo certo, mesmo. cara. Na passagem só falei, uau, não é que o menino tem. Aí eu chamei o meu sobrinho, que toca guitarra, e meu filho do baixo. Falei, e aí? Não, acho que tem chance aí, vamos, né? Falei, ó, fica esperto, tá? Beleza. Só que na hora, não sei o que aconteceu, cara, quando a igreja veio junto, né? E travou. Não, e outra coisa, eu fui criado em igreja batista, que você começa a música e termina em 4 minutos, Certo. igual o CD. Certo. A primeira vez que ele começou diferente do CD, eu fui velho, tava pronto pra realidade batista, né? Também que depois daquele dia nunca mais. Depois daquele dia eu entendi. Ele nunca mais fez isso depois daquele dia. O quê? Minha vida é chamada Não Tem Roteiro. Exatamente. Mas nesse dia ele recuperou bem. Daí pra frente, cara, Foi assim, pegou isso aí, deu foi certo. assim. Aí a gente foi se relacionando, a gente ficou 2 anos orando, depois a gente ficou 1 ano namorando, só que o nosso namoro foi sem beijar, a gente escolheu isso, né? Isso, é. E aí eu mudei pra Londrina, porque eu falei, cara, por mais que você esteja no relacionamento EAD, assim, à distância, Sim. né, é diferente você estar presencial. Porque, por exemplo, eu tô à distância, quando eu fico chateado, eu posso simplesmente, né, não mando mensagem agora, quando eu estiver bem eu mando. Mas quando eu tô chateado olhando no olho, eu preciso resolver, isso amadurece um relacionamento. Isso traz verdade para um relacionamento. Porque eu precisava saber, tá, quem é a Rebeca de verdade? Ela precisava saber quem é o Matt de verdade, que eu vou me casar, não é uma experiência que a gente quer trocar. Não deu certo, troca. Porque hoje em dia é assim, não deu certo, troca. Tanto que as nossas pesquisas americanas falam que hoje cerca de 50% dos casamentos dentro das igrejas acabam em divórcio. Porque as pessoas entram com uma mentalidade de teste. Se não for bom, eu troco. Se não for bom, eu troco. É que nem o celular. Se não, já não tá mais bom, tô no iPhone 7, eu troco. Ora isso por mim. Né? Eu troco. E aí a gente leva essa mentalidade de coisas para pessoas. Sim. Na liderança também. Interessante. Ah, tá sendo bom. Já não tá mais sendo tão bom? Eu troco. Tá sendo legal, mas agora vem uma pessoa atualizada, uma pessoa melhor, uma pessoa que tem mais... Eu troco. E a gente leva isso pro nosso dia a dia. E a gente não queria isso pro nosso relacionamento. E até hoje é um dos princípios da nossa liderança, um dos pilares da nossa liderança. A gente não troca pessoas, a gente, com muita graça e favor de Deus e humildade, a gente se conserta. Sim. A gente não troca. A gente conserta. Você precisa melhorar em algo, ao invés de eu te trocar por alguém que é melhor, eu falo pra você, cara, estuda um pouco mais. Lê um pouco mais. Eu posso te ajudar em algo para te servir, pra gente construir isso juntos? Essa é uma liderança sadia. Porque assim, o Davi, se ele fosse me julgar pela primeira vez que eu toquei com ele, ele ia me descartar, porque tinha muitos melhores. Mas muito melhores. Aí você vê hoje eu tocando, você fala, meu Deus, cara, o que aconteceu da primeira vez pra agora? Você vê que foram consertos, foram ajustes, foram acreditar... Investir em você. Investimento, né? E aí, quando eu mudei para Londrina, a gente teve esse relacionamento. E, cara, a gente fala isso abertamente. A gente discutia muito. Porque nós dois temos uma personalidade um pouquinho forte, né? E aí a gente acabava discutindo muito. Só que quando você discute, você tem uma opção que é ou se isentar e se esconder naquilo que você verdadeiramente está sentindo, ou você abrir o seu coração e entender que está sendo feita uma construção de algo. Normalmente, depois de uma construção de discussão, você está mais forte do que antes. Se você escolhe permanecer. O problema é que ninguém quer permanecer. Hoje as pessoas entram no relacionamento falando, eu quero entrar nesse relacionamento, mas eu não quero que você me mude. Totalmente errado. Porque o relacionamento é uma construção que vai te mudar. Aquela pessoa vai te moldar. E a gente entendeu isso. E aí a gente foi quantas vezes conversava com o Davi, com a Gersi muito graciosa, nos instruindo, né? Construindo, e a gente fazendo essa base sólida e saudável. Até que depois de mais 1 ano a gente casou. E aí até hoje, 8 anos, quase 9 anos casados. E com um bebezinho já, de 1 ano e 5 meses. Que coisa linda. E aí, genro do Davi Silva. Pô, honra, né? Honra demais, honra demais. Descobriu a palavra, né? O homem tem fé mesmo, né? Eu falei que ia casar, eu fez acontecer. Mas pegando esse gancho que ele tá falando, então
que é melhor, né? Melhor não vou colocar a palavra, mas o que seria saudável? O que vale a pena? Você ter uma relação de, toca comigo, recebe teu cachê e vai embora, uma relação, não, vamos conviver? Porque a gente só se vai se conhecer convivendo. Por isso que eu creio que essa fase que nós estamos vivendo como ministério, Sim, ela está mais, ela tá madura, sim. então nós estamos amadurecendo, mas também estamos numa fase assim muito tranquilos porque nós estamos nos conhecendo de perto, Uhum. né? Então, eu acho que um dos maiores sonhos de quem fica à frente de um ministério de música, por exemplo, é ter sua família toda inserida, né? Até porque hoje, não tenho problema de falar sobre isso, mas a gente fica muito triste, né? Com vários filhos de pessoas que lidam com isso na área, que não estão no propósito. Não estou falando que é erro dos pais, Uhum. mas eu fico pensando, né? Como que os pais ficam em relação a isso? Nossa. Então, assim, o que a gente procura fazer? A gente não tem a família perfeita, mas a gente senta, a gente conversa, resolve, tenta resolver. Não deixamos para depois, porque é inevitável. Uhum. É inevitável. A gente bate o olho do outro e fala assim, não tá Exatamente. legal. Não tá rolando. Tá, vai tocar junto. A gente come junto, cara. A gente se relaciona praticamente o tempo inteiro. Sim. Agora com o neto mesmo é que eu quero que fique mais perto, porque eu sou apaixonado por aquele neto. Então, assim, é isso que ele fala, realmente é uma outra dimensão. Sim. A relação passa a ser uma relação até muito mais verdadeira. Uhum. Aí na hora de ministrar, aí vem a verdade muito claramente assim na administração. E respeitamos isso com cada um, né? Uhum. Você viu aí a maneira dele comunicar, né? Sim. A maneira dele ter uma comunicação diferente da minha comunicação, apesar que às vezes se parece, às vezes, mas é a comunicação que ele carrega. Sim. E eu respeito muito isso, né? Eu não É posso, identidade, né? eu não posso como líder falar, não, tem que ser do meu jeito. Cara, não tem isso, sabe? Uhum. Eu acho que Jesus é a pessoa mais incrível que representa isso, né? Amém. Então, a gente vive esse momento e tá sendo muito, muito top. Meu Deus. Agora tem um detalhe, hein? Fala. O que ele tem, eu não tenho. O quê? Muito cabelo. Então é injustiça. Mas falando sério, o que você. Eu tenho uma pergunta para fazer. Pode fazer. Por que ele fala muito? Eu ia deixar ele falar. Fala, Você parceiro. conhece o Pastor Davi há muito tempo, né? Tem alguma coisa que te marcou naquele tempo? Alguma música? Sim. Fala aí um pouquinho sobre a sua experiência. Primeiro, é um prazer, é um privilégio, é uma honra, né? Quando o pastor Vinícius falou comigo, fez o convite para estar aqui, eu falei, cara, meu Deus. Parece algo assim, surreal, né? Porque trazendo lá para trás, né? O tempo Sim, que sim. a gente ouvia as canções, a gente via as ministrações. Eu tive o privilégio de participar de uma ministração, falei com você lá em 2004, em Macaé. Macaé, Metodista de Macaé. Aquilo ali para mim foi... E é um tempo que eu sou do interior de São Fidélis, né? Uhum. É interior do estado também. E, assim, a gente cresceu, né, na igreja, quando eu me converti, ouvindo as canções. E realmente Escondido. é um privilégio. Escondido. Ouvi escondido. Não era escondido. Era. Porque as canções, a Igreja Batista, né, ela era muito assim, né? Ela tinha aquelas canções congregacionais, mas, por exemplo, na hora de uma peça, o fundo musical era Resgatar a Noiva. Era Vem Minha Noiva. Aí podia. Então era uma coisa muito assim, podia. E me marcou muito, né, a referência que vocês carregam até hoje. Mas algo que me chama a atenção, depois vou citar uma canção, como o pastor falou, é que você até falou sobre comunicação. Porque a gente vê como você sendo referência de uma geração comunicando a outra geração. E isso é algo muito saudável, porque a gente vê que começa em família, Sim. né? E isso é muito precioso. Só que quando a gente vai para o ambiente de administração, como a gente viu ontem, parece que é uma continuidade, literalmente uma continuidade do que vocês vivem. Uma geração comunicando a outra geração. Sim. Então isso é muito precioso, isso ensina muito a gente. E assim, eu queria até que você falasse um pouquinho dessa caminhada, né? Sim. Dessa comunicação, porque tipo assim, como você falou, não é vem cá, toca, vai embora com seu cachê, mas houve uma comunicação e Sim. tipo assim, não é assim, faz assim.
Vamos fazer assim, vamos caminhar assim. Uhum. Então, eu creio que ontem mesmo a gente viveu isso, né? Não vou deixar o pastor Vinícius falar um pouquinho sobre isso depois, dessa questão profética que fluiu, mas literalmente é uma geração comunicando na outra geração. Isso. E eu queria que você compartilhasse um pouquinho pra gente como que é isso na prática, não só na família, mas também nas ministrações. Sim. Eu vou falar um pouco, depois o Matheus vai completar algo aí. O que que acontece? Eu, como a geração que veio antes, assim, eu posso cair no perigo do seguinte, de achar que, não, o que eu vivi foi para aquela época ótimo e daí para frente não virá outra coisa semelhante. Ou que, de repente, a próxima nunca vai entender esse lugar, né? Nossa, nós vivemos aquilo lá, cara, há 20 anos. E foi algo, não, se for falar assim, de verdade, eu acho assim, foi um momento que teve algo que moveu Sim. a nação inteira para esse lugar. Porque a gente cantava canções que falavam sobre ele, cantava canções de comunhão, mas entrar nesse lugar de intimidade, assim, de expressão muito mais íntima, assim, começou a soprar isso no Sim. Brasil, né? Cirilo, David, aí junto com os movimentos com Danduque, aí veio depois a gente, no meio de tudo isso começou a acontecer isso, né? E eu podia ficar só nessa lembrança, entendeu? Sim. Ficar assim, uau, nossa, Deus, nunca mais vai voltar esse tempo. E eu sei que pode ser que nunca mais volte esse tempo, como o Matheus falou, né? Pode ser que não volte essa, essa maneira como aconteceu há 20, 25 anos atrás, 30 anos atrás. A essência é a mesma. Pode ser que a ferramenta seja diferente. Porém, eu tenho um grande desafio em mim mesmo de olhar para isso e falar assim, já que eu vivi isso, então tá bom até aqui, valeu, foi top. Não, eu não posso ser a geração que olhe para a próxima e vai lá, ó, vocês nunca vão viver isso. Que aí eu estou descumprindo o que o Salmo 145 declara, que uma geração, tem duas traduções que eu acho interessante. Contará Então, ou cantará, e tem uma terceira tradução que fala louvará. Tanto contará, cantará e louvará, o que eu acho interessante é que contará para outra geração. Então precisa de uma que conte para a próxima, mas não conte o quê? Qual que é o assunto em pauta nesse salmo? Contando os feitos do Senhor. Sim. Então, quando você conta os feitos do Senhor, você não traz para o aspecto de desânimo, você traz para o aspecto, tem algo que aconteceu, top. Olha, vamos que tem mais para acontecer. Por isso a palavra declara que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões. Então, assim, uma palavra profética para levantar a próxima geração. Sim. Eu sei que estamos num tempo hoje de descarte, né? Aquilo que o Matheus falou, né? É uma geração, às vezes, que está muito acelerada, corre demais e quer as coisas imediatamente. Eu acho muito legal que o Matt fala sobre trocar e conserto, né? Eu sou da época do conserto, hoje não, hoje é troca. Então, se não deu legal, vai trocando a música, vai trocando o estilo, vai trocando. Vamos ver o que está dando, né? O que está em alta, a palavra muito usada sobre isso. E a gente nunca pensou nisso, né? Eu pensei assim, não, cara, não estou preocupado se está em alta ou está embaixo. Eu quero saber o que que Deus tem para mim como identidade. Então, como é que eu lido isso hoje? Eu olho para eles e eu quero ser fonte motivadora. Sim. Eu não quero ser aquela. Porque assim, ó, minha filha hoje tem 30 anos, mas ela cresceu nesse ambiente. Então ela podia simplesmente ficar assim, aqueles tempos, né, meu pai? Puxa, a gente nunca vai viver. Não, filha, foi top, mas tem tempos novos que virão que aí você vai viver. Você vai ver essa estação. Você vai liberar para a próxima geração. Então, assim, qual é o grande problema de alguns que viveram? É chegar nesse lugar e falar, não tem mais. Não, tem algo a mais ainda, que será maior. Ontem eu falei sobre isso. João Batista declarou, ó, eu batizo com água. Tá top, não tá? Minha proclamação é forte, é arrependimento. Tava todo mundo achando top. Cara, essa palavra, imagina o cara maluco no deserto, não tem nada de novo. Não. Assim, ninguém fazia isso. Todo mundo tava pregando nos templos, as reuniões eram nos templos. Aí vem um cara com, tipo assim, nos dias de hoje, com uma parada aí alta, mano. Saiu dos templos, vão pro deserto, a mensagem diferente, vestido de pé de cabelo esquisito. Então o cara, se tivesse Instagram na época, o negócio tava
Mas assim, ele deixou claro, olha só, a minha medida é essa. Agora, prepare para uma coisa. Vai vir alguém depois de mim Uhum. que vai trazer algo muito maior. Então eu estou nesse lugar. Já experimentei coisas profundas, mas eu estou crendo que virá algo depois, que será muito maior. Então eu quero ser esse, vamos dizer assim, essa ponte Sim. ou esse lugar que eu possa promover a próxima geração. Só que para promover é caminhar de perto, não adianta, sabe? Tem que caminhar de perto, tem que haver da minha parte. Eu promovo, mas também da parte que vem depois, dizer como Jesus disse para o João: faz o que você tem que fazer. Porque é aquele constrangimento, né? Como é que eu vou batizar Jesus? Jesus olha para o menor e diz: faz o que você foi comissionado para fazer. E ali aconteceu e o céu se abriu. Então, eu estou nesse momento. Eu quero ver a próxima geração entrar nesse lugar. Sim, não sou o único que pensa assim. Uhum. Porém, eu estou caminhando assim, né? Às vezes eu vou ministrar com eles. Muitas vezes, agora, a maioria das vezes, o Mateus está conosco, assim, somente ele. Mas muitas vezes, na ministração, quando a gente estava em família, falava: não sou eu que vou fazer adoração. Às vezes eu liberava a Rebeca para fazer. Hoje em dia eu falo para o Mateus: hoje Deus falou comigo que não é a palavra que eu deveria ministrar, é você. Então eu tenho que ter essa percepção. E aí gera o quê? Uma paternidade saudável, que é diferente do paternalismo. Qual que é a diferença do paternalismo para paternidade? É que paternidade, você vê, o filho pode alcançar lugares mais altos e você te empurra para esse lugar. E você não fica com ciúme, porque você nunca será esquecido pelo filho. E você nunca cobra a paternidade. Uhum. Nós temos um problema muito sério hoje na igreja brasileira. Vou falar da igreja brasileira. Há uma cobrança de paternidade e uma cobrança de ser filho. Sim. Né? Você é meu pai. Não se cobra paternidade. Mas também você é meu filho. Não se cobra também da parte do pai. O filho e os pais vão se converter. O que a palavra fala? Os corações se converterão aos pais e aos filhos. Então, esse converter é o quê? É algo que acontece pelo Espírito, não é uma cobrança, imposição. E isso é paternalismo. Sim. Porque você não pode sair daqui de perto de mim, você não pode fluir. Olha, nunca se esqueça que você é meu filho. Isso já é o campo do paternalismo. Então, a paternidade saudável, não. Jesus foi o exemplo. Obras maiores vocês vão fazer. Uhum. Olha que paternidade. É. E eu tô indo embora, tá? Só que eu vou mandar um outro consolador que vai ajudar vocês a fazer essas obras. Então, assim, eu creio nessa paternidade saudável. Por isso que é muito, muito confortável assim, muito prazeroso ver isso acontecendo. Cara, se vocês verem a nossa família ministrando, cada um dentro da sua medida, né? A Rebeca é intensa, meu filho já é mais tranquilão. Quando ministra tem algo quebrantamento que acontece. Minha esposa bem tranquila, mas também vai devagarinho ali, empurrando aquela faca assim, sabe? Vai, né? Mateus nessa intensidade incrível de revelação. Você viu, né? O cara toca bateria e teclado ao mesmo tempo, né? É um negócio louco, né? 2 empregos. Quando esse liberta. Então, assim, é prazeroso demais. Eu não fico assim, uau. Sabe? Enquanto alguns cantores gospel estão assim preocupados, como é que eu faço para meus filhos entrar nisso? Eu não estou preocupado com isso. Que eu já sei que o lugar que eles estão. A minha preocupação é hoje, como é que eu faço para fazer isso? Não sei se eu vou falar preocupação. O meu desejo é como é que eu posso ser instrumento para facilitar isso acontecer na vida deles. Isso é uma paternidade. E eu acho, pegando um gancho aí, é muito interessante a gente entender, principalmente nos dias atuais, quando a gente leva isso talvez para um contexto de igreja local, a diferença entre você liderar e manipular. É, Porque é sutil, parece a mesma coisa às vezes, quando você só percebe isso muitas vezes depois de já estar bastante ferido. Mas assim, normalmente, a manipulação, o que é a manipulação, né? A manipulação é você desenvolver alguém. O princípio é esse, você desenvolve alguém, legal, a liderança também você desenvolve alguém. Então o início da liderança e da manipulação é o mesmo, você desenvolve alguém. Qual que é a diferença? Na manipulação, você desenvolve alguém no seu molde para o seu benefício. Nossa. Na liderança, você desenvolve alguém nos moldes de Deus para ela, para o benefício dela. Nossa. Manipulação, você desenvolve, mas é no seu molde, é aquele lance, tem que ser igual a mim. Para o cara ser bom, ele tem que ser uma cópia minha. Então é no seu molde. E no final, quem vai ser beneficiado? Você. Porque daí você acha que você tá... Como o cara é uma cópia sua, então você acha que é o melhor possível. E na verdade, na liderança, você entende, cara, eu tenho a minha medida.
Você tem a sua medida, você tem a sua, você tem a sua. Então, eu desenvolvo alguém, eu dou ferramentas, eu invisto nessa pessoa, eu desenvolvo. Mas no molde da palavra. Porque no molde da palavra, para ele, o Senhor tem algo específico que não tem para mim. Então é pro desenvolvimento dele, que não é pro meu desenvolvimento. E pro benefício da pessoa. O líder consegue enxergar de uma forma saudável o benefício daquela pessoa. Ela vai encontrar lugares maiores que eu. Cara, quantas vezes a gente já ouviu por alguns lugares que a gente passou, os líderes falando assim, o filho nunca pode ir além do seu pai. De púlpito, gente. Nossa. De púlpito. Isso é até antibíblico, né? Aham. Até antibíblico. Ah, não, porque o filho sempre tem que se submeter ao pai. É uma submissão que é cobrada não é uma submissão. Não é. Uma submissão cobrada não é submissão. Isso é uma ordem. Sim. Uma submissão com honra, ela é saudável. Um entendendo seu papel, o outro entendendo seu papel. Não é porque assim uns pensam, não, mas eles são maiores e eles são menores. Sabe, eu vejo que assim, tem papéis diferentes. Uhum. Tem papéis diferentes. Por mais que uns estejam mais em evidência que outros. Uhum. Alguns, porque veja, os dons te dão evidência, mas o caráter te dá fundamento. Maravilhoso. Os dons, a gente tá cheio, desculpa, eu vou falar algo aqui e para mim, me corrijam se eu estiver errado, mas a gente tá cheio de gente que tem dom aí nas mídias, mas que não tem unção nenhuma. Tem dom. Tem dom. Tem dom, tem talento, desenvolve aquilo e aquilo flui e você olha e uau, que dom, que graça, você chora com aquilo, você se emociona com aquilo, suas emoções são movidas. Uau! Mas unção vem por processo. E muitos que têm dons e talentos não querem passar o processo. Unção é o resultado do esmagamento mesmo, né? E o grande lance é que a gente tem uma igreja muitas vezes que é salva, mas não é liberta. Por quê? Você consegue, através dos dons, comover aquela pessoa a aceitar Jesus. E aí ela aceita. Só que, veja, a graça te salva, mas é a verdade que te liberta. E a verdade vem no processo. A verdade vem no esmagamento. E é por isso que a gente tem muitas pessoas excelentes em dons, mas péssimas em desenvolver a verdade, o caráter. A pessoa é ótima, você bota na mão dela, ela vai, move uma multidão. Mas é a unção que quebra julgo. Perfeito. Então a pessoa que tem o dom, a pessoa vai lá, uau, chora, fica feliz, mas depois de 3 dias está igual. Unção genuína quebra a cadeia, quebra julgo. E isso transforma de verdade. Então é essa a diferença, né? Hoje a gente tem muitas pessoas nesse nosso meio, digamos assim, artístico, que são excelentes em dons, mas você vai ver a vida dela. A pessoa tem muitos seguidores, mas não tem nenhum discípulo. A pessoa tá bombando, tem mídia, mas não tem verdade, não tem caráter. E aí a gente, não que a gente seja melhor, pelo contrário, a gente se esforça muito para tentar viver essa verdade, para tentar viver nesse caráter, né? Para tentar viver num evangelho genuíno, num evangelho que tem sim os dons, mas eles estão a serviço da pregação do evangelho. Tem sim os sinais, mas eles estão a serviço da pregação do evangelho. Tem sim os grandes moveres, mas eles estão a serviço, eles vêm depois. O nosso foco não é mover uma multidão. O nosso foco não é fazer um evento encher de pessoas, não é o nosso foco. O nosso foco é viver a verdade ao ponto de que pessoas vêm para saber o que é que está acontecendo aí. Exato. O foco da igreja deveria ser esse. Viver de verdade o evangelho nos dons, no caráter, na graça e na verdade, de uma forma tão equilibrada que as pessoas vão ouvir falar e vão falar, peraí, o que está acontecendo? O que está acontecendo nessa igreja? Eu tenho que estar lá, eu tenho que aprender com esses caras, porque é diferente. Eles estão vivendo algo que eu ainda não entendo, mas eu de alguma forma eu quero. Já, né? Porque quando é genuíno, você já teve esse sentimento? Tipo assim, cara, eu ainda não entendo isso aqui. Mas eu quero isso aqui é tão de Deus que eu quero mergulhar nisso aí, É a né? verdade, né? Exatamente. E a relação, ela tem... quando você tem filho que serve por medo e quando você tem um pai que tem medo de não ser reconhecido como pai. Então, o que gera aí? Uma relação de, ao invés de ser filhos de Deus, uma relação profissional de funcionários do reino. Então, eu vou servir a liderança porque se eu não servir, eu serei cobrado, eu serei colocado de lado, disciplina, e eu preciso ser promovido. Aí já pensa diferente, não pensa como filho, pensa como funcionário. E aí você vê que tem muita gente que quer funcionar, né? Eu preciso trabalhar, eu preciso fazer com que as pessoas saibam quem eu sou.
Então, como é que eu vou saber, como é que as pessoas vão saber quem eu sou? Fazendo. E aí você cumpre ali todos os métodos. Mas a relação, ela fica de patrão para funcionário. Que aí no dia que o patrão não gostar, Tchau. tchau, filho. Pega as tuas coisas e parte para outra empresa. Exatamente. E aí a relação fica desgastada, sabe? Então, assim, a gente prefere um outro lado. É mais trabalhoso? É, Muito mas mais. você trabalha a identidade, trabalha o caráter, trabalha a medida. Olha, eu vou te falar uma na boa. Eu não tenho medida pastoral, tá? Minha medida é meio Tramontina, corte rápido. Se eu fizesse um gabinete, meus gabinetes assim, não iam passar de 6 minutos. Porque eu tenho uma medida muito. Só que eu não posso ficar só nessa medida. Porque tem assuntos que você tem que ter mais tempo. Então, essa medida minha esposa tem de sobra. Então, ela me ajuda a equilibrar isso. Né? E se eu ficasse, não, você tem que submeter a minha medida. Então, a minha relação como casal já está comprometida. Então, eu creio que como família, como voltando naquele assunto, isso nos ajuda muito também. Pensar como igreja. A igreja tem que funcionar como família, cara. Perfeito. Exatamente. Até porque o caminho é esse, né? É da família para a igreja. É, Sim. Muito tempo foi pregado o contrário. Não, é da a igreja igreja para para a a família. família. Não, começa na casa. Jesus mesmo começou seu ministério mostrando sua casa. Aí André, que foi um dos dois, começou seu ministério fazendo o quê? Mostrando a sua casa também. Mostrando. E foi assim, foi no É de relacionamento. dentro para fora, né, mestre? É de Falei dentro sobre pra isso. fora. O reino de Deus, ele precisa se manifestar assim, de dentro para fora. Jesus Exatamente. disse isso também. Fala de Exatamente. dentro, fala da casa. Fala do interior. Exatamente, falo que é verdade, né? É E é verdade. interessante também por quê? Porque hoje a gente vive num sistema de resultado, Sim. né? Então a gente vive num sistema que para você crescer, seja no que for, você tem que dar resultado. E muitas vezes a gente está querendo dar resultado, a gente quer mostrar resultado, mas a gente não está sendo uma resposta. Sim. Porque nem sempre aquilo que Deus te mandou fazer é o que humanamente vai dar resultado. Nem sempre o que Deus te chama para fazer humanamente vai dar feedback positivo. Nem sempre. Os profetas são a grande prova disso. Vai ser visível. Cara, eles eram perseguidos. Os discípulos são a grande prova disso. Se você fosse olhar, não, resultado humano. Vamos lá, a gente já tá com uma igreja de 15 mil membros e vamos crescer para 20, e aí vai para 30, e vai dar tudo certo. E aí a cidade inteira vai se mover e vai... Cara, se você pegar do Antigo ao Novo Testamento, normalmente era assim, agora tem 5.000, só que daí do nada tem 8, daí vai ter 15, só que daí do nada só tem 12 de novo, porque a perseguição veio, e aí do nada agora a gente tá preso. Ué, mas cadê o resultado? Paulo e Silas, qual que era o resultado? Eles foram uma resposta, mas humanamente, se você olhar, qual que é o resultado? Estão presos. Que resultado que deu de prisão? Que resultado deu apanhar o dia inteiro, meu irmão? No sol escaldante do deserto, apanhar. E aí, no final do dia, se eles tivessem a mentalidade que muitos de nós temos hoje em dia, eles iam pensar, qual que é o resultado que eu dei? Exato. Eu tô aqui preso, meia-noite, passei o dia inteiro apanhando, tô sofrendo, não dei resultado nenhum. Mas eles entenderam que eles eram a resposta. Então, num ambiente de cadeia, presos, o que eles fizeram? Começaram a adorar. Começaram a adorar num ambiente improvável, entenderam, cara, a gente é a resposta, a gente é a resposta para esse sistema. A gente é a resposta para quem? Para o carcereiro, que quis se matar depois, quando as cadeias quebraram. A gente é a resposta, seja para um carcereiro, seja para as multidões. A gente não precisa ficar buscando. Por quê? Porque os resultados, muitas vezes, eles virão. Mas a gente precisa estar focado em ser a resposta. Ser a resposta, né? A comunidade que a gente está. E isso que você está falando é muito precioso, porque entrando nesse assunto, né, de igrejas, ministros, ministério, a coisa está tão complicada hoje, Sim. porque você está falando aqui, e isso só vai para o ar porque você está falando a verdade do que vocês vivem. Sim. Porque ninguém sabe, mas quem for convidá-los para ministrar, uma das coisas que a Rebeca, que faz a agenda, fala eles vão ficar na casa de irmãos ou no hotel? É. Mas e a oferta? Não, a igreja fica à vontade. E isso é raro. É. Quem é que quer pagar esse preço? Todo mundo quer dizer que tem uma voz. Mas quem é que está disposto a pagar esse preço? É verdade. Eu vou ministrar e eu posso ficar na casa do irmão. Só ver o que precisa, mas eu posso. Sim, Não, verdade. não que isso deva acontecer, gente. Vocês, quem vem ministrar, precisa ser tratado com toda a honra, o máximo que puder. Mas vocês têm o coração de dizer assim, eu sei que o que eles estão fazendo é o máximo que eles têm. E eu estou vindo aqui com uma palavra que é uma resposta para esse povo. É. O que Deus me viu? Me botou num perrengue.
Deus está me amassando. Deus está me Tá saindo triturando, óleo aí, tá saindo essa óleo unção aí. desse perrengue, dessa furada, Ai, para me manter nesse lugar de humildade, de coração em Deus, de foco no propósito, né? é verdade. Então eu creio que está faltando esse coração. Muita gente quer falar muita coisa, mas não vive. É verdade. E isso é terrível. E a gente pode, por exemplo, eu posso cair no erro de qual que é o erro hoje que eu poderia estar cometendo quando eu vejo a rede social de alguém que está começando agora e de repente explode por causa de uma canção que graciosa, assim, preciosa e tal. E eu entrar no erro do seguinte, que é a rede social que me promove. Eu gosto desse lance, até sou aberto, eu tenho flexibilidade para isso. Eles trabalham comigo, sabe? Não sou uma pessoa fechada para rede social, não sou uma pessoa fechada, não. Nos anos 20, de 2000, não era assim, não. Mudou. Só que assim, como é que eu penso? Cara, a rede social é apenas uma ferramenta para quem sabe fazer isso rodar mais rápido, né? Mas eu não dependo dela, entendeu? Eu dependo do quê? Eu dependo do relacionamento com o pai, com a minha família e com os irmãos que nos convidam. Se hoje eu não tivesse Instagram, minha agenda não ia parar. Porque a nossa agenda é movida por relacionamento. Não é movida pela uma ferramenta digital. Eu conheço pessoas que se parar o Instagram, cara, entendeu? Então, assim, na pandemia eu fiquei preocupado, porque eu vi muitas lives falando sobre comparação geracional. Qual a melhor geração? Geração worship, geração raiz, geração Nutella, geração raiz. Cara, não existe isso. Existe, eu sei que tem uma moçada aí que se a gente for falar sobre isso é bem polêmico, a gente pode falar depois. Mas assim, só que da minha parte geracional, eu esperava mais maturidade. Entendeu? Para chegar nessa galera e falar assim, por que a gente vai brigar por isso? Sim. O problema é que, sabe o que eu quero? É que a gente pensa que não, mas muita gente que já abriu o caminho está num momento que ainda não entendeu quem ele é. Entendeu? Acho que não entendeu ou perdeu um pouco a identidade, Acho que pastor? pode ser as duas coisas, mas quando você entende quem você é, você não tem necessidade de ficar correndo atrás de se autoafirmar. É difícil, mas você sabe quem é você, onde Deus se colocou, se posicionou. Então eu não fico assim tentando bajular a próxima geração, nem também condenar a próxima geração. O que não pode acontecer é essa guerra geracional. Perfeito. Porque uma que promove e a outra sabe honrar. Ó, João Batista promoveu, não foi? Só que Jesus sabe honrar. Que soube honrar. Falou, ó, batiza, porque é assim que tem que ser. É assim que o pai quer. Então esse equilíbrio que a gente fala sobre a questão da igreja local, né? Como lidar com isso é uma questão de maturidade. Por isso eu volto na tecla. Se vivemos igreja como família, ajuda. Não é fácil ser família não, gente. Ó, tem coisa que você fala assim, não vou sentar para conversar. Vai ter que sentar, e é na mesa que se revela. A hora que vai comer, a hora que vai sentar. Você vê por que às vezes não se percebe? Por que não se percebe na igreja local, muitas vezes? Porque não está vivendo como família. Está vivendo como empresa. Que aí tem as regras, Isso. tem as obrigações, mas não tem relacionamento. Tem o salário. Tem o salário, tem aí o seu merecimento, né? Por algo em troca, você trabalha por algo a receber, né? E quando não recebe, põe na justiça, denuncia. Aí quando é demitido, é descartado, aí você procura uma outra empresa, chega lá, a outra empresa também faz da mesma maneira, você fica chateado e pede demissão de novo. Então a sistemática é essa. E aí estão levando o quê? A igreja, se tem CNPJ, tem toda a questão legal, mas está levando como empresa eclesiástica. Como assim? Cumprindo todas as obrigações, mas não tendo relacionamento. E aí a adoração passa a ser o quê? De funcionários para patrão. Não é de filhos para pai. Então por isso que não flui aquela adoração, sabe, de filho para pai. E olha que o detalhe, princípio bíblico. O que é que Jesus olha para a mulher samaritana e diz o quê? Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Ele não falou adorarão ao Senhor. Sim, perfeito. Então pega o princípio. Só vem verdadeira adoração através de filhos ao Pai. Se não trabalharmos isso, nós vamos ter muitos encontros, muitos eventos, que vai ser show, evento, mas não vai ser de filho para pai. Vai ser de funcionário para patrão, vai ser de irmão para irmão. Eu quero ver a banda, que legal essa banda aí, uau, que legal. Eu vou porque é aquela banda.
Hoje as pessoas estão indo por causa do entretenimento. Nós precisamos retomar um lugar que a gente vai por causa da presença dele, porque a gente não sabe o que vai acontecer, mas sabe que ele está lá. O que que move Paulo? O que que moveu Paulo e Silas a cantar na prisão? Para pensar. O dia foi legal? Não foi. Conta positiva, né? Estou trazendo para o nosso dia. Nada. Apanhou o dia inteiro. Porque eles não são adoradores de ambiente. Está se criando uma ideia de um ambiente. Nós precisamos de um ambiente liberado para adorar. Não, você não precisa de um ambiente liberado para adorar. O Senhor precisa achar na terra corações liberados, que mesmo quando o ambiente não está liberado, aí o Deus que move o ambiente, muda o ambiente. Isso. Por que mudou aquele ambiente da prisão? Porque o coração de Paulo e Silas está assim, já que a gente está aqui, vamos aproveitar e adorar o nosso Senhor. E aí mudou o ambiente. E aí Mateus colocou algo aqui, Médio colocou algo muito bem colocado. E mesmo o ambiente mudado, teve o terremoto, tremeu o chão, quebrou as cadeias. Mas o foco de Paulo estava onde? Não estava no terremoto, Vamos mover. não estava Isso é a nas resposta. cadeias, estava na vida daquele cara que queria tirar a vida dele. para aquele cara. Então, toda adoração que virá sobrenaturalmente, vai vir. Vai tremer? Vai. Vai abalar? Abala. Mas qual é o foco? O Senhor sendo exaltado e vidas transformadas. Se a gente ficar no foco do evento, irmão, é mais um show, é mais um entretenimento. Vai ter mover, vai ter gente tremendo o chão. Nós temos que voltar a focar nele e ele promove o ambiente e vidas são transformadas. Então, esse tipo de relação saudável que nós precisamos voltar, até para os nossos cultos, cara. Sim, Gente, sim. quantos jovens não estão tendo mais prazer de estar no culto? Por quê? O problema está neles? Não vou dizer quem é o problema. O problema é que nós estamos providenciando um ambiente assim, saudável, que o cara possa entrar e não ser cobrado. Ei, mas não estava na célula hoje, hein? Então, não, cara. Que cobrança é essa? Entendeu? Lógico, tem regra? Tem regra. Mas a regra tem que ser seguida pelo quê? Pelo amor. Tem que ter relacionamento. Tem que ter relacionamento. Tem que ter relacionamento. Sabe? Lá em casa, eles vão lá em casa, às vezes aparece sem avisar. Fala assim, a gente sentiu falta. Legal. Mas a gente às vezes estabelece a ordem. Vem hoje não, tá? Eu quero ter o tempo só com a minha mulher. Mesmo assim, eles mandam mensagem, dá pra ir? Então, assim, também comigo, eu falo, ó, quero ver o neto. Então, assim, tem regra? Tem. Eu tenho que respeitar. Não dá pra ir hoje, pai. Ah, que pena, tá, tudo bem. Mas essa relação, ela é saudável. Uhum. Entendeu? E, gente, isso é muito prazeroso. Mas é o que estamos vivendo, é o que a gente sempre conversa, né? Não dá para produzir no palco ou no altar ou na plataforma, como quem quiser chamar, algo que você não viva na sua vida pessoal. Não dá, cara. Sabe? Aquilo que vocês viram ontem é verdade em nossas vidas. Pode ter 1000 pessoas, vamos ser daquele jeito. 10.000 pessoas, quando tiver 2, vamos ser daquele jeito. A gente nunca escolheu o lugar, a gente escolheu sempre a presença. Aleluia. Sabe, o lugar é apenas um detalhe. Um estádio lotado de pessoas é maravilhoso, mas adorar com a minha família em casa é muito top, sabe? Não escolhemos ambientes. É muito especial a gente ouvir isso, porque a gente teve com o Fabiano Bremer também, e ele ministra com clamor e tal, e falamos sobre isso aqui. Ele ministra 5.000 pessoas na conferência do clamor, mas quando ele volta para casa, ele é membro da igreja do pai dele. Eu falei, quantos membros tem? 11 pessoas. Então, Ele é o mesmo ministro. Cara, É isso aí. eu vou lá e toco o mesmo prazer para aquelas 11 pessoas, para ministrar sobre elas. E há um alinhamento. isso é saudável. É. Aham. É o lance da resposta e resultado de novo. Exatamente. Ele tá entendendo que ele estava sendo uma resposta para 5.000, está sendo uma resposta para 11. Exatamente. O resultado não está no número, Perfeito. tá na É evidência. isso aí. né? E Exatamente. a gente, nesses dias, a gente confundiu o que é ser evidente e Quer ver? A diferença entre estar em evidência e ser uma referência. Perfeito. A gente acha que quem está em evidência é uma referência. Nem sempre. Uhum. Nem sempre, porque essa evidência pode ter vindo de mão humana. É. Você vê, quando Saul estava reinando, a palavra fala que ali no 2º ano do reinado, a mão de Deus sai sobre a liderança de Saul. Mas ele continuou reinando 38 anos, meu amigo. Sim. Ele estava em evidência durante 38 anos sem a mão de Deus. Uhum. Uau!
Ele estava se mantendo na posição sem ter unção Uhum. para aquilo. Ele estava se mantendo evidente, mas é uma referência? Não, porque a referência começa a ser quem? Davi. Uhum. Davi no pasto, vai lá, pega fundo, pula na cabeça, derruba Golias. E aí, qual que era o canto? Pô, Saul até matou uns. Mas Davi, meu amigo, é muito mais. 10 vezes mais. Não é dos seus 10 milhares. E aí fica aquela situação assim: quem está em evidência? Saul. Mas quem está se tornando referência? Davi. Quem está em evidência? Está no palácio. Mas quem está se tornando referência? Está no pasto. Nossa. Demais. Quem tá bombando na mídia? Saul, o mais bonito, o cara que era alto, Uhum. que olhava para os outros assim, ó, né, debaixo do ombro. Mas quem tá se tornando referência? O que tá lá, honrando o pai, servindo os irmãos, levando comida para aqueles que não chamaram ele para a mesa. Sim. Porque ele não foi chamado na mesa para ser ungido por Saul, por Samuel. Ele não foi chamado na mesa para ser ungido por Samuel. Mas o que ele foi fazer? Pegar comida e levar para os irmãos na guerra. Foi servir aqueles que desonraram ele. Foi dar outra face para aqueles que nem chamaram ele para participar do banquete, né? Então você vê que esse lance é uma coisa que a gente valoriza muito mesmo do relacionamento. A gente fala todos os lugares por onde a gente passa. Esse é um dos primeiros princípios. Quando entram em contato comigo para agenda, né? Fazer do Davi. E aí uma das primeiras coisas que a gente fala é, cara, a gente não se move por evento, a gente se move por relacionamento. Tanto que, pode perguntar para qualquer pastor do Brasil que a gente já entrou numa igreja, pergunta se em algum momento a gente perguntou o número de pessoas. Nunca. A gente nunca perguntou se o evento ia ser cobrado, e a gente respeita quem trabalha assim, porque tem públicos e públicos. Mas a gente nunca perguntou se ia ser um evento cobrado, se ia ter número de pessoas, se ia ter inscrição. Não, cara, porque a gente acredita em relacionamento. Por que dá muita treta nesse negócio de ministro e igreja? Não, porque a igreja não honra. Aí a igreja, não, porque o ministro é orgulhoso. E fica aquela briga, né? Aquela briga. Exatamente. Porque falta relacionamento. Sim. Falta sentar e falar, pastor, a minha expectativa é essa. E o pastor falar, ministro, a minha expectativa de a gente trabalhar é essa. Vamos trabalhar assim no relacionamento? Vamos. Resolveu. A igreja está feliz, o ministro está feliz, o pastor está feliz. É relacionamento. E não é evento. Evento não constrói isso. Não. Evento não constrói isso. O que constrói é relacionamento. E, Amat, uma coisa que ele falou aqui, que é bom que isso seja falado, até porque, por exemplo, a gente não está do lado de lá de quem convida, né? A gente está do lado de quem é convidado. Mas quem está do lado de lá, quem vai convidar, tem que prestar muita atenção até quem você vai querer. Quem você está chamando? Por que você quer trazer? Isso aí. Qual que é a Porque a motivação? motivação é porque eu quero encher a igreja de pessoas, vai ter nomes que vai trazer Fazer muita um gente. programa. Sim. E eu não quero aqui de forma nenhuma dizer que isso é errado, mas eu particularmente não traria ninguém para essa motivação. com essa motivação. Mas traz, então assuma também as consequências disso. Sim. Seja maduro o suficiente para assumir o quê? Imaturidade, a galera vai se agitar, vai ser legal, mas acabou ali, pá. E depois, qual é o resultado disso? Ah, não, mas aqui o evento foi um sucesso. Qual é o parâmetro de sucesso? É a quantidade de pessoas? Isso aí. Ou é o discipulado e a continuidade? Porque se for pensar sobre sucesso, Jesus seria o mais fracassado. Uhum. Ele tá- Porque 12 pessoas, 12 cabeçudos que deu trabalho. Se ele quisesse ter sucesso de número de pessoas, sabe o que Jesus ia fazer? Só ia curar os enfermos. Ponto. Tu teria o quê? Uma igreja de 5.000 membros em uma semana. É o que o povo quer. Pão, multiplicação de pão e cura. Mas Jesus trabalha todo o princípio de quê? De relacionamento, discipulado. Então a gente tem buscado em Deus, não somos os perfeitos nisso, mas estamos buscando. Até na questão do evento. Qual o propósito do evento? Qual a ideia? Por que estamos aí? Por que estou convidando? Né? E aí se paga uma fortuna, gasta-se dia, depois tem, eu não posso aqui falar, mas tem pastores que precisam vender seus apartamentos, seus carros, para pagar aí as dívidas que É verdade. foram contraídas Verdade. nos eventos. Mas aí é consequência do quê? De uma decisão por causa da motivação desse evento. Né? Então, assim, não sou desatualizado, mas eu me preocupo muito com a motivação. Nós nos preocupamos muito até com motivação. Então, eu creio que nós estamos num momento como igreja nisso aí. Né? O Mateus citou a questão do Davi e Saul. Até o próprio Davi, que é uma referência, cara.
Chegou um dia que Davi deu uma vacilada nessa questão do evento. Por quê? A hora que ele foi subir no trono, o que ele fez? Precisa trazer a arca. Tá. O que ele deveria ter feito? O que ele deveria ter feito? Consultado primeiro a Deus, né? E Deus ia falar, só traz assim, assim, assim. Se você pegar o contexto daquilo lá, presta atenção. Antes dele assumir o trono, essa arca já foi roubada do povo de Israel. Lembra daquele texto, 1 Samuel, capítulo 4, quando os filhos de Eli colocam a arca ali no meio do arraial? Houve perda da batalha e a arca foi roubada. Aí deu prejuízo lá para os filisteus. Aí a palavra veio, vocês têm que trazer de volta. Aí os caras dos filisteus falaram assim, ó, a gente precisa tirar esse negócio aqui que está dando dor de cabeça. Como é que a gente faz para trazer de volta para vocês? Para a casa de Abinadab. E aí foi quando falaram, ó, coloca em cima do carro de boi, de ouro, coloca até, tem um versículo que fala assim, e coloca os desenhos das feridas que vocês foram feridos. Eu quero imaginar aqui como é que foi esse desenho. Mas trouxeram a arca em cima de um carro novo de boi, de ouro. Mas qual era essa determinação? Era para quem? Para que povo? Para filisteus. Como consequência do erro. Então leva para a casa de Abinadab. Guarda isso. Quando Davi vai assumir o trono, ele vai consultar o povo e diz, como é que a gente faz para trazer a arca? Aí está o problema. Porque ao invés de ele consultar a Deus, como é que ele quer, o povo deu a ideia. Qual que é a ideia? Vamos trazer também em cima do carro novo de boi, da maneira como foi dito para os filisteus. Então, simplesmente o povo copiou algo que deu certo com uma outra nação. Mas aquele que deu certo para outra nação não foi para Israel, foi para os filisteus. E aí acontece tudo que nós sabemos. O boi manca, Uzá tenta manter a presença que é simbolizada pela arca sobre uma plataforma. E quem tenta manter a presença sobre a plataforma, qual foi o prejuízo? Morreu, morte. E aí, Davi fica triste. O evento aconteceu, mas é o evento de trazer de volta a arca para Jerusalém. É o evento, é painel de LED, é fumaça, todo mundo dançando. É igual que funcionou com os filisteus, vai dar certo. Não deu, não deu. Morre, aí tem tristeza no coração de Davi. Davi faz o quê? Põe essa arca na casa de Obed-Edom. Por que isso é relevante? Recentemente eu vi um pastor falar sobre isso, eu achei incrível. Primeira etapa, os filisteus deixam a arca onde? Na casa de Abinadab. Mas você não vê nada escrito do que aconteceu na casa de Abinadab. E ficou 20 anos, segundo alguns historiadores, 20 anos. Tem historiador que fala que chegou a ficar 40 anos, mas não vou mostrar no mérito da questão. Mas são 20 anos, no mínimo. Na casa de Obed-Edom ficou só 3 meses. Mas está registrado o que aconteceu. Porque tem uma diferença de quem guarda a presença e quem zela pela presença. Meu Deus. Não é só guardar a presença. É o que você faz com ela. E a família de Obed-Edom soube zelar por essa presença ao ponto de experimentar o quê? A maior prosperidade que ele nunca experimentou. E no final das contas ele se torna a família que vai cuidar dos elementos da casa do Senhor no tabernáculo. Eles vão ser os porteiros da casa do Senhor. Então quando Davi passa por isso, aí ele senta, pensa e fala, Senhor, para que não cometa o erro que eu cometi, porque eu estava muito empolgado com o evento do avivamento, né? O evento, agora vai, o avivamento vai vir, pá, tô aí, pá. É painel de LED, nada contra os painéis de LED, tá? Só citando aqui, né, parafraseando, né? Mas aí, o Senhor fala para ele assim, só coloca nos ombros. Tira a presença da plataforma, dos palcos, é legal. Mas eu quero que cada um sinta o peso do que é carregar a minha presença. Aí já se torna uma responsabilidade muito mais de perto. Sim. É tanto que era 6 passos. Sacrifício. 6 passos. Eu conversei com um estudioso sobre isso, ele falou que nas contas dele que ele fez, levou entre quase 8 meses para essa arca chegar em Jerusalém. E a gente está com pressa de avivamento. Meu Deus. E o processo é E quanto sacrifício? 6 passos com sacrifício. E ter a oportunidade de todo mundo sentir o peso dessa arca. Sim. Entendeu? Então, quando isso aconteceu, que momento foi esse? Entre aspas, talvez o maior avivamento que Israel ia experimentar. Então a gente está muito empolgado com o avivamento, mas não quer um processo de carregar essa presença.
dos 6 passos, sacrifício, cada um experimentar o que é carregar, né? Aí estamos empolgados com um evento que deu certo em outra nação. Pode ser que não seja para o Brasil, Nossa. sabe? Então isso se torna relevante naquilo que o Matheus falou. Não é a evidência do evento. Qual que é mais evidente? Trazer a arca na forma ou trazer nos ombros com o sacrifício? Muito mais evidente com o evento, Com certeza. os bois, carro Os de boi, enfeites. coisa linda. Chama Mas, cara, atenção. agora carregar, mano, sentir o peso da responsabilidade que não era leve, não. Velho. Não estamos falando de uma arca que pesava não sei quantos quilos, Aham. Exatamente. entendeu? E boi nenhum sabe o que é responsabilidade de carregar. Agora a gente sabe. Talvez eu vejo que talvez um dos erros ali de Davi foi querer pegar uma fórmula para Pronto. pegar uma fórmula que E não os desenvolver, né? filisteus fizeram assim, né? Mas aí quando a gente pega uma fórmula, deixa de ser obediência, né? Quando a gente pega uma fórmula, deixa de ser fé. Porque a fórmula a gente copia, e é o que está acontecendo muito hoje, né? A gente pega uma fórmula pronta do que já vi. Não, mas em tal lugar está funcionando. Não, mas nem sempre a fórmula é aquilo que Deus quer para você, né? Tanto que grandes movimentos até mesmo, né? Alguns amigos nossos, pastores amigos nossos que trabalham em movimentos de grupos pequenos, células, eles mesmos falam assim pra gente, cara, a gente entendeu que lá em Santarém funcionava, mas aqui no Rio Grande do Sul Já não. não funcionava. A gente entendeu que lá em Manaus funcionava, só que aqui em São Paulo não tá funcionando. A gente entendeu que aqui no Rio Grande do Sul tá bombando, mas lá em Mato Grosso do Sul não funciona. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que parar de depender da fórmula e começar a depender da fé. Isso. Até para a administração da adoração isso é importante. Total, o Porque senão o setlist é muito montado, cara. prontinho, em todo lugar é a mesma coisa. Você E vai no agora show, inventaram essa sei parada lá. de VS aí, mano. Tem até o cara que comanda o que você vai dizer, né? O DM, né? Que é o diretor musical. de administração. Diretor musical. Fala no ouvido do cara, agora fala aleluia. Agora... Cara, não. assim, Essa vibe. cara, eu tô aberto para muita coisa, mas isso... Cara, se eu tenho o Espírito Santo... É muita fórmula, cara. É muita fórmula. Cara, é muito sim. Ser Não, mas ceia. lá na igreja tal. Vou citar o nome por questão de ética. Pode falar, porque Mas assim, não, mas eu não. Funciona muito bem. Cara, se funciona bem lá, não significa que vai funcionar bem conosco, né, cara? fórmula. Então é a fórmula. Né? Então, assim, eu me permito aqui, Matt, mas eu sou da época que Deus começava a dar as canções, cara. E, cara, coisa acontecendo, você vai ver que uma música nunca é igual uma outra, assim, sabe? Então, assim, a gente nunca fez pensando, será que vai estourar? Sim. Será que vai vender muito CD? Pelo menos eu nunca pensei assim. Mas aconteceu. A gente vai em lugares, mano, que o ambiente é diferente. Você chega assim, tem um monte de gente que aquela idade assim avançada, que o mais novo sou eu. Imagina o mais velho. Oi. Como é que você vai lidar com um ambiente desse? Vai chegar lá e falar, ih, esse pessoal não sabe adorar. Não. Aham. Aí tem ambiente que tem adolescentes. Então a gente tem que ter essa maturidade de ser flexível e não ser cópia. E não se submeter, porque o problema não é o VS, o problema é o VS mandar em você. Exato. É mesmo do Inverter Instagram, o papel. inverter o papel. Eu tocaria com o VS, Aham. se eu tivesse tempo para fazer isso. Que ele se submeta. Agora, ele vai submeter. Exatamente. Ele vai. Ele tem que ser É flexível isso. para aquilo que eu preciso. É uma ferramenta, né? É ferramenta. Não posso ser movido pela ferramenta. Exatamente. E não achar que Preciso só usar essa essa ferramenta vai dar certo, vai trazer Exatamente. o ambiente, mover, fluir. Exatamente. E outra coisa, né? Nem sempre a resposta da igreja a uma ministração é aquela que a gente tem expectativa. Sim. E como lidar com isso? Talvez falando um pouquinho mais com líderes. Como você lida quando você faz aquela ministração de adoração e a resposta humana, poxa, parece que não fluiu. Nunca aconteceu com ninguém aqui que está assistindo. Nunca aconteceu. Quando você ministra aquela palavra, você dá sua vida ali, você queima ali, você dá sua alma, você vai ensinar uma música que tá no áudio. A igreja não corresponde. Não, a igreja fica assim, olhando e tal. E às vezes a gente tem aquela expectativa de ter a resposta que a gente vê na mídia. Então você vê uma igreja que tá bombando é que a galera levanta muito as mãos e grita muito alto. E aí você quer botar isso numa igreja tradicional. Cara, qual que é o lance? Você aprender a discernir. É o lance. Isso tem me ministrado muito nesse tempo.
não é o resultado, é a resposta. Cara, pode ser uma igreja simples, pode ser uma igreja que não grite, que ninguém caia no chão quando você liberar a unção, mas que você está sendo o instrumento de Deus para aquela realidade. Sabe o que a gente sente em muitos lugares e o que muitas vezes os ministros, os pastores acabam dando esse feedback para a gente, que é o seguinte: Matt, Davi, é muito interessante porque parece que quando vocês ministram, vocês conseguem extrair o máximo de cada realidade. Sim. Se é numa igreja tradicional, vocês conseguem extrair na ministração o máximo daquela realidade tradicional. Se é numa igreja pentecostal, vocês conseguem extrair o máximo daquela pentecostal. Se é uma neopentecostal, vocês conseguem extrair aquela realidade daquela igreja. Vocês são flexíveis para entender. E mais do que isso, a gente é obediente para entender e respeitar a realidade de cada lugar. Sim. Nem sempre eu vou ter uma resposta positiva. E não é porque eu não tenho a resposta positiva das pessoas que eu tô fazendo que é errado. Sim. Exatamente. Se eu basear o meu certo pela resposta das pessoas, eu vou me perder em meses. E entra em crise. Né? Eu entro em crise, exatamente. Biblicamente aconteceu uma situação que o Matt está falando. Olha só, aquele texto que eu citei para vocês de 1 Samuel, se você pegar teoricamente, quando eles vão lutar a primeira vez e perde 4.000 soldados, eles olham para o outro e falam: o que aconteceu conosco? Senhor, o que aconteceu? Aí teve alguém que falou assim: faltou uma parada, cara. A gente entrou numa guerra sem a arca. Traz a arca e coloca no meio do arraial. Então, naturalmente, né? Naturalmente, nossa, agora vai. Só que a segunda batalha foi pior, cara. Foi 7 vezes mais a perda. Qual o problema? Tá na arca? Não. O problema tá na guerra? Não. O problema é a motivação pelo qual é usada essa arca. A arca não foi feita para a presença. Vamos colocar a arca como presença? Como, eu vou colocar a presença e vou ter resultado. Muito sucesso. Não. Ela foi feita para desfrutar. Vai Não ter é um hora que não é um método, não é um amuleto. Tipo, vai ter dia que você vai desfrutar da presença. Escute isso. Estou amaldiçoando, não. Você vai desfrutar da presença, mas os resultados de outras coisas não serão do que você esperava. Nossa. E ali tremeu o chão, não tremeu? Teve um momento que disse que a terra tremeu. Houve um grito tão forte que os inimigos falaram: opa, o que é isso? Então muitas vezes tem evento que o chão vai tremer, que a terra vai tremer, vai ter grito, mas Deus não vai estar lá. Jesus. Jesus. Então nós temos que ter essa acessibilidade, como a Ed falou. Sabe, que ambiente que eu estou? Para onde você quer ir? Cara, se eu seguir o set list, estou ralado, cara. Porque assim, eu posso cair na religiosidade profética, né? Que colocação? Religiosidade profética. Eu sei fazer o povo se emocionar. Sim. É só pegar uma música aí que tá em alta e vamos. Nem vou cantar aqui, né? Mas qualquer coisa que, né? Tem gente que já sabe. Se não deu certo, já tem uma carta na manga aqui. Eu puxar essa, vai dar certo, né? Tem esse lado também. Porém, você não pode estar nesse set list profético apenas. Tem hora que não é celebração. Sim. Tem horas, cara, que não é uma música minha. Eu tenho 125. Olha, você fala: não é nenhuma dessas minhas que o seu quer. Tem hora que eu tenho que puxar um cantor cristão inário lá de trás. E Deus vem, cara. Então não tá a questão da música, apesar de Deus usar a música, a composição como ferramenta. Mas o lance não tá ali. Nós estamos sendo uma geração que está muito adoradores do ambiente. Se o ambiente estiver propício, eu adoro. Não, cara, não existe isso. Sabe? O médico colocou assim, ó, tem a questão do quê? Do coração, do propósito. A mulher que entrou na casa do fariseu. Jesus entra, Lucas 7. O ambiente está propício para ela. Ela não foi nem convidada. Pior foi o seguinte: Jesus foi convidado, tá? Agora, isso aqui é forte, tá? Pega aí. Jesus foi convidado? Foi. Mas não tinha lugar para ele sentar. Por quê? A cultura judaica, quando você é convidado com honra, você separa o lugar, lava os pés antes, beija e te senta ali. Jesus não lavaram os pés, não beijaram e não colocaram lugar para ele sentar. Ele se virou para sentar. Nós estamos dizendo: vem, vem Jesus. Jesus está assim: mas quem vai, não é apenas me chamar, vem, me honra e tem um lugar para eu sentar aqui nesse culto? Se não tiver, eu sou apenas mais um nesse culto. Agora, ver uma mulher que não é convidada, entra de penetra. Não sei por onde ela entrou, porque pela porta não entrou. E se abrisse a porta, não deixava ela entrar. Eu quero saber por onde ela entrou. Que ninguém viu. E ela entrou.
Só que aí tu vê Jesus dizendo, tira essa mulher daqui, gente. Tá me incomodando? Não, Jesus aproveita de quem não é convidado, É. mas está sabendo honrar. Dizendo, tô derramando meu perfume aqui, chorando. O que eles não fizeram na porta, eu faço aqui, debaixo dessa mesa, porque de repente é uma mesa ali, baixinha, tá ali, confortável, e tirando os cabelos, que é o véu, que é a representação, não podia mexer com os cabelos, e enxugando as lágrimas, e se denunciando, né? Sou eu, Jesus, eu não importa quem vão falar de mim. E, sei lá, quando eles começaram a questionar se ele soubesse, né? Quem, né? Né, se ele fosse realmente. Aí Jesus faz o quê? Se falasse, não tô gostando, não, tira essa mulher daqui. Não, pior é que ele fala o seguinte, ei, Desde que Simão, eu cheguei. olha só, desde que eu cheguei, né? Aí faz a comparação de 50 e Aham. 500, que a gente sabe disso. Então você não vê Jesus dizendo, tira essa mulher daqui, porque ele sabe, né? Essa mulher não apenas me convidou, ou não está apenas me desejando, ela sabe me honrar diante daqueles que me convidam e não sabem me honrar. Nossa. Nós somos talvez com um momento como igreja que estamos convidando, vem Jesus, vem, vem. A questão não é só vir. A questão é quem vai recebê-lo com honra. Ficou tenso, né? Um silêncio aqui. Ficou tenso aqui. A gente- Vamos- A gente tem uma prática muito legal, né, no Ministério, no CFire, de fazer um feedback. A cada final de ministração, a gente Que vai para a legal, salinha. cara, que legal. E o Matt falou uma coisa muito interessante sobre a questão da resposta, né? Sim. E uma coisa que é muito falado na nossa reunião, de cada um compartilha. Todos falam da sua experiência no culto, como Fizeram isso equipe. ontem? Fizeram isso ontem? Só quando eles me Não, é só quando a gente ministra. Ok, tá certo. E uma das coisas que sempre é colocado essa questão de a igreja não veio, ou a igreja veio. E teve um dia, se não me engano foi domingo passado, não estou lembrando, a gente teve uma experiência muito legal, né? E eu particularmente até compartilhei isso, que eu me fechei mais ali entre a gente, como um time de adoração. E eu nem me atentei tanto quanto a igreja veio. Mas tipo assim, eu me lancei, a gente se lançou, e ali a gente falou as pessoas, teve gente que estava com dificuldade para poder realmente entrar no lugar no Senhor, mas fluiu, aconteceu, a gente conseguiu, né, adorar o Senhor, e quando a gente fala sobre essa questão da resposta da igreja, é legal, mas a gente vê que é um pouco perigoso, porque se você não vê resposta, Exato. você pode não adorar, Exatamente. você se E frustra. você bota uma métrica para aquilo que Deus quer fazer baseado na resposta do outro. É. Uhum, E aí você limita aquilo que está aí dentro. isso. Aí você fecha, né? Aquilo, pô, eu tô sentindo que é uma palavra de arrependimento, mas se eu falar de arrependimento, a igreja não vai reagir, Isso é perigoso. tá entendendo? E aí você começa a cercear algumas coisas que Deus quer fazer, porque você tá mais focado na resposta É, do que da igreja, né? porque na verdade que você tá... Naquilo que precisa ser ministrado naquele ambiente, Aham. né? É verdade, é verdade. Vocês notaram na inauguração do templo, até uma matéria que a gente fala dentro do nosso curso, quem sabe no final a gente faça a divulgação desse curso nosso, é um assunto que a gente fala sobre isso. Você notou que quando foi inaugurar aquele templo, quando Davi, né, não pôde participar da inauguração, porque ele apenas sonhou, planejou e o filho executou. Você vai ver que a ordem foi, todos vão precisar passar, contemplar a arca, e cara, nós estamos falando de uma nação, né? Estamos falando de, por exemplo, vocês aí tem 300 e poucos membros. Não estamos falando de 1000 membros, estamos falando de milhares e milhares. Aí tem jovem, velho, tem criança. Então, qual é a velocidade de gerações? Um velho vai andar igual a criança? É, Não. vai. Então, olha a paciência que tiveram que lidar. Uma nação inteira que tem que passar no templo, contemplar a arca, e depois vem. Então, as crianças passam rápido, de velhos, possivelmente alguns enfermos Sim. de locomoção. Então, no seu tempo, ali não descreve o tempo, né? Que levou para aquela nação toda entrar ali e contemplar. O que me chama a atenção é que a nuvem, ela só entra depois que tudo isso acontece e se canta. O Meu Senhor Deus. é bom, o seu amor dura para sempre. Por que a nuvem não entrou antes?
Então, a gente, como ministro, às vezes quer estabelecer o tempo, né? Não, tem que ser, porque vem agora, não vem agora. A questão é como que você vai lidar quando não vem? Sim. A gente canta, né? O que fazer quando ele vem? Agora, o que fazer quando ele não vem? Muito bom. O que fazer quando essa presença, não estou falando que ele não está em nós, mas Uhum. quando aquilo que nós esperávamos de expectativa, Manifestação. a manifestação não manifestação vem. externa. Então, eu acho que eu cantaria de o que fazer quando não vem? Qual vai ser a minha resposta? Eu não vou citar nomes aqui, mas a gente já passou por uma situação onde a banda tocou, e não vem. Não somos melhores que ninguém nisso. Mas o cara chegar para mim, passar a mão no meu ombro e falar assim, mano, eu tô orando por você porque o céu tá fechado. Eu não sei como é que vai ser. É. E eu sempre já falo para ele assim, eu sempre lidei bem com o céu fechado, porque eu sempre entendi que quem abre o céu não sou eu. Meu Deus. E a gente tá com a mentalidade, quero fazer o céu se abrir. Cara, quem abre o céu é o Pai. É. Agora, se o Pai encontrar coração aberto na terra, o céu abre. Meu Deus, incrível. Então, assim, uma vez a gente estive aqui no Rio, não vou citar o nome da igreja, mas a gente chegou no culto de manhã cedo, cara, só velhinho, mano. Eu olhei pro lado, olhei pro outro e falei, cara, como é que vai ser isso aqui? A gente veio de uma noite com um acampamento de jovens chapados. Chegou o domingo de manhã falando, mas o que a gente veio agora conhecer, né? Naturalmente, se a gente entrar na rotina da agenda, o que a gente chegar? Igreja, bom dia! Não, mano, não tinha ambiente pra isso, não. Não posso dizer uma coisa? A primeira música que eles tocaram antes da gente, cantaram algumas, eu comecei a chorar, mano. Olhava o Matheus, a gente chorava um outro, assim. E a gente foi lá apenas para apresentar um CD que a gente tinha lançado, que era um CD acústico. E o pastor ama tanta gente. Falou, não é só uma fala. Você tá aqui, veio trazer o CD, tem que pelo menos cantar uma música. Eu cantei uma lá, cara, uma presença incrível. Não teve loucura, não teve ninguém batendo na cabeça. Eu gosto muito disso, mas você sabia, Jesus estava ali, cara. Maravilhoso. Tava, sabe? Então você tem essa maturidade. Sim. Sabe, Às você vezes é um percebe? furacão, às vezes é um fogo, às vezes é um vento, às vezes Exato. E eu acho que o lance da gente metrificar isso deveria ser assim. Gente, a gente ouviu o Espírito hoje? É. A gente obedeceu o Espírito hoje? Beleza. A pessoa chorou, não chorou? A pessoa gritou, não gritou? A pessoa levantou as mãos ou não levantou? Eu obedeci? Sim. Você acha que nós, como equipe, estávamos alinhados no mesmo Espírito? A gente obedeceu? Então tá bom. Então é isso que a gente tinha que fazer. A nossa métrica é o Senhor. Algo que o Senhor me ensinou, ele falou, Matt, você faz as coisas por mim e para as pessoas. Por quê? Aquilo que você faz por alguém, você espera um feedback daquela pessoa. Então, o teu feedback não vem das pessoas, o teu feedback vem de mim, porque você faz por mim. Você vai me ouvir sobre aquilo que você está fazendo. Agora, você faz para alguém. Você faz para honrar alguém, as pessoas. O dom que eu coloquei em você, a graça que eu te dei, os talentos que eu coloquei sobre você, são para alguém, para servir a igreja. Mas são por alguém, são por mim. Meu Deus. Então você faz por mim. O seu feedback vem de mim. A sua certo ou errado vem de mim. O seu conceito de acertei ou errei vem de mim. Agora você faz para alguém. Você faz por amor A às igreja. pessoas, para servir a igreja. E assim, ó, a gente está acostumado com aqui vocês são pessoas que já passaram por moveres e vocês estão acostumados com esse ambiente. E esse é um grande problema nos dias de hoje, porque alguns novos que estão ministrando, às vezes sobe e fala assim, não, o que interessa é somente eu e Deus. Mas sabe que muitas vezes, quando você está na sua adoração pessoal, é você e Deus. Mas quando você está numa adoração coletiva, você tem que pensar Exatamente. que não é só você. E nisso você tem que agir com sabedoria e graça por onde caminhar. E às vezes, cara, é só mudar uma música. Às vezes não é nem cantar aquela música outra vez. E às vezes não é cantar nada. Às vezes é puxar uma música antiga. Sabe? Então essas flexibilidades, acessibilidade, volta naquilo que o Matt falou. É para ele e abençoar as pessoas. Quando se trata de coletivamente. Por isso algumas pessoas se confundem muito. Sala de oração. Como é que eu faço? Cara, sala de oração, você É outra chapa, proposta. derruba, quebra o violão. Não faz isso não, tá? Mas
pira o cabeção. Agora, culto da família, você tem que olhar e falar, opa, tem um mais novo ali, tem um mais velhinho ali. Não é para eles, mas lembra da palavra da arca? Todo mundo teve que passar e contemplar a velocidade de cada um, dentro da velocidade. E eu não posso. A igreja não tá. Sabe, tem ministro que fala assim: ô igreja, vocês não tomaram café hoje, não jantaram, ninguém tá respondendo. Aí eu saio do campo de adorador para manipulador. Perfeito. Aí é o perigo. Fala aí, gente. Olha, A gente eu tá acho falando. que, assim, tá maravilhoso, ficaria o dia inteiro, mas nós temos, vocês têm compromissos, nós também. A gente precisa caminhar para encerrar. E vou deixar vocês darem as considerações finais. Tinha papo aqui para passar outros Muito bom, né? Da próxima vez, Muito bom, né? que você fizer a agenda comigo, pro pastor Davi, consegue 2 dias, tá? Tá bom, Como eu falei. vou pensar Só de podcast tem que ter pelo menos 11 horas. Mas foi muito bom receber vocês aqui. Tem Top tanta demais. coisa que acrescentou e que vai acrescentar a vida de muita gente. Tenho certeza que isso vai chegar em ministros, em ministérios, em igrejas. E isso vai agregar, isso vai abrir os olhos, vai expandir. Porque o propósito da gente fazer o Firecast não é explodir e fazer um sucesso, mas é levar uma voz. Que talvez não está chegando. Isso aí. Por isso que são pessoas selecionadas para trazerem resposta. Então, assim, muito obrigado, porque vocês trouxeram, estão liberando, e a gente ora para que vocês permaneçam e vão para lugares ainda mais distantes da nossa nação, em nome de Jesus. Pastor, pode falar, divulga também a escola, a mentoria, divulga tudo. A gente tem um curso online, o Matheus pode até falar melhor, jornadadoministro.com. jornadadoministro.com. São A gente deixa o link. 150 aulas lá gravadas. Tem alguns amigos bem interessantes, assim, ó. Bené Gomes, o autor de A Único que é digno, tá lá. O Azaf Borba, quem não conhece o Azaf Borba. Temos a Tamires Garcia. Temos o Gustavo Paiva, Paulinho Vicente, que é do Ministério Drops. E tem uma família aí chamada Davi Silva aí, que ele não pode. Essa aí tá Nétio, Rebeca, Caleb, Jéssica, estamos lá. Maravilhoso. E vale a pena. E se você é do Paraná, ou está perto ali de Londrina, uma vez por mês nós realizamos um café de mentoria para músicos, ministros de louvor, quem quiser. Isso é presencial. Isso aí é presencial. Para a gente sentar na mesa e conversar sobre assuntos bem específicos. Mas uma honra estar aqui. Precioso. Top demais. Muito bom. Isso aqui me anima até a gente ter o nosso próprio podcast. É algo que a gente está envolvido. Aí vocês lá. Fala, pastor. Você falou algo muito interessante antes de vocês fazerem as últimas considerações, né? Quando você falou que aquilo que a gente viveu ali ontem é de verdade. E eu tenho orgulho de testemunhar isso. Porque há 19 anos eu vi você ministrando. E ontem eu vi o mesmo Davi. A essência, né? Percorrendo esse tempo e permanecendo. Amém. Então, minha palavra de gratidão por sua permanência. Não só o seu sim, mas sua permanência. É o que a gente precisa de hoje. Como o Matt falou, não é evidência apenas. É referência. A evidência pode até Faz ser parte, importante, pode faz vir parte, ou né? não, pode vir ou não. Mas a nossa geração, a gente precisa de referência. E obrigado É isso aí. por ser essa referência pra gente. Amém. Por permanecer. É isso aí. E o Matt, né, como fruto. Tamo aí, como jovem, caminhando feijão junto. dessa geração. E sabe, dando as considerações finais, como o pastor disse, eu acredito que o grande desafio dos nossos dias não é a gente conquistar, mas é a gente manter. Porque você até conquista muitas coisas, mas no decorrer da jornada são que essas coisas são provadas, né? Porque, veja, a fidelidade você demonstra em público, mas você prova no secreto. Eu demonstro que eu sou casado porque eu ando de aliança, porque eu me comporto como um homem casado, porque eu não fico dando mole para as mulheres. Então eu demonstro em público. Mas quando eu provo, quando eu estou viajando há 15 dias sem ver a Rebeca, e eu posso entrar num site para me aliviar, que eu sei que aquilo vai me aliviar no meu físico, e eu digo não. Porque se eu sou fiel a ela em público, é porque primeiro eu sou no secreto. E o grande desafio é a gente manter, né? Então talvez se esse podcast aí te abençoou em algo, se você ouviu e pensou, puxa, isso é uma benção, eu te desafio a não só ouvir ele, mas a desenvolver isso na sua vida, a dar continuidade, né? A dar continuidade. Esse é o desafio dos nossos dias, não é conquistar, é manter. Conquistar, a gente é uma geração de conquistadores. Gente, há pesquisas que falam aqui no Brasil que hoje 50% das pessoas, metade das pessoas que já estiveram dentro de uma igreja estão desigrejadas. Então não dá para dizer que a igreja não avançou.
Nos últimos 20 anos, a igreja avançou de uma maneira incrível. Ela avançou até mais do que muitos estavam imaginando. Mas muitas vezes a gente tem dificuldade de manter aquilo que a gente conquistou. Por isso que a gente tem tanta gente perdida, machucada, liderança ferida e que não quer mais saber. E que você pensa, pô, esse cara jamais vai se desviar. O cara perdido. Porque a gente conquistou muita coisa, mas a gente não aprendeu a manter, né? E aqui eu finalizo lembrando de Pedro. Porque quando Pedro ele tem a revelação de quem Cristo era, e aí tá todo empolgado, um tempo depois ele nega Jesus, né? E a nossa permanência não é provada nos momentos dos hypes, é provada nos momentos loucos, é provada nos momentos da desgraça, né? E aí Pedro, quando Jesus vem falar com ele, a palavra fala que Pedro já não tá mais com sua túnica. E quando a palavra fala de túnica, ela fala de chamado, ministério, autoridade e identidade. Chamado, ministério, autoridade e identidade. Pedro já tinha tirado aquela túnica, estava nu, né? E aí a palavra fala que Cristo vai e encontra eles lá pescando, passa a noite inteira, não pega nada, aquela situação. E aí Jesus fala, filhos, né, filhos, joguem a rede pro outro lado. Jesus não chama ele pela falha dele, mas por quem ele é, pela identidade, filho. Joga, e aí eles jogam, e eles pegam, e aí, depois daquilo, Jesus vai conversar com ele. E aí que tá o lance da permanência, porque Jesus podia perguntar, veja, tem uma palavra que fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Pedro negou 3. Jesus poderia ter perguntado 4 vezes se ele o amava, porque daí teria superabundado, né? Superabundar significa ser a mais, ir além. Jesus poderia ter perguntado 7, que é o número da perfeição, ou 10, que é o número da completude, de um ciclo completo, mas Jesus pergunta 3. E eu sempre me indagar, por que 3? Porque 3, pensando em toda a jornada de Pedro, né? Tudo que aconteceu, os altos e os baixos. Acertou, errou. É o melhor amigo, daqui a pouco já é Satanás. E aí, né, aquela doideira. E aí, eu fui pesquisar de Gênesis e Apocalipse. Praticamente todas as vezes que Deus usa o número 3, ele está falando sobre uma coisa. Continuidade, permanência. Aí você vai lá para Gênesis, o 3º dia, cria as plantas que dão sementes, que dão plantas, que dão sementes, que dão plantas. Aí quando o Jó tá no pior estágio, se coçando com cacos de telha, já tinha perdido tudo. Só tinha o corpo dele que tava coçando com cacos de telha. Quantos amigos inicialmente vão falar com Jó dizendo que ele iria permanecer e não iria acabar ali a jornada? 3 inicialmente foram falar. Quando Jonas estava querendo desistir do chamado e ministério, quantos dias e quantas noites dentro do grande peixe? 3 dias e 3 noites, né? Você vai ver quando Noé, a terra toda devastada lá em Noé, e aí quantos filhos homens de Noé vão edificar a terra, dizendo que a terra não acabava, mas teria uma permanência? 3. Quantos anos tem a extensão do ministério de Jesus aqui na Terra, que não acaba nele, mas continua 3. E quando Jesus morre, todos pensam, acabou. É no 3º dia que ele ressuscita, dizendo, cara, Pedro, é 3 por quê, Pedro? Porque eu não preciso que você sempre acerte. Eu não preciso que você sempre me dê resultado. Pedro, eu preciso que você permaneça, porque o resultado é resposta da permanência, porque aquilo que você vai atingir é a resposta da permanência. Então o desafio nosso hoje é permanecer. E aí, em Atos 2, na descida do Espírito Santo, para selar, né, a palavra sobre a vida de Pedro, quantas pessoas se convertem no primeiro e segundo dia? 3 mil, muito mais que 3. Aí se cumpre a palavra, onde abundou o pecado. Aleluia. Onde abundou a graça. Porque permaneceu. Porque permaneceu. Que maravilha. Então eu vou fazer minhas considerações finais. Faltou, né? Posso? Claro. Primeiro porque você, quando fala, demora para falar mais que eu falou, já me fez chorar. Eu atribuo esses 19 anos que você está falando aí, que agora completou 30 anos de ministério, a uma decisão. É uma coisa que você decide. E Deus dá essa opção para nós. A você decidir por estar em evidência e, de repente, isso passa a seguir uma carreira que tem seu lugar. Acho que isso tem seu lugar para isso. E é uma decisão, uma escolha. Eu já tive momentos onde eu podia ter escolhido outro caminho. Qual caminho? Não. Vocês sabem o que eu estou falando. Grande gravadora, não sou contra quem assinou um contrato com isso. Agora, é uma decisão, uma escolha. E eu escolhi o que eu pude ver nessa diferença de Abinadab e Obed-Edom. Foi a mesma arca que ficou na casa durante 20 anos. E uma ficou 3 meses. A única diferença é que um guardou e a outra zelou. Então, não sou perfeito, tenho minhas falhas, como Pedro teve, o Davi teve. Mas o que nós precisamos para que haja permanência e continuidade, a escolha é essa. Nós podemos estar escolhendo guardar essa presença e ter lá no cantinho uma representação da presença,
ou zelar por ela. E tem uma grande diferença. E nota que só ficou registrado na Bíblia, na palavra, quem zelou. Então, é que essa continuidade, por mais que seja só 3 meses. Foi 3, né? 3 Três. também, ó. 3. É, verdade. É continuidade. É. 3 meses. Mas o que fez com que essa família se tornasse o quê? A que vai guardar e zelar pela presença lá no tabernáculo. Então, assim, é uma escolha. E eu me sinto honrado poder estar ouvindo de alguém que ouviu há 19 anos. Porque, de fato, assim, a tecnologia ela é cruel, né, cara? Tipo, se você entrar nesse campo da comparação, você não vai para frente. Se você quiser se comparar hoje, há 20 anos atrás, você fala assim, você fica frustrado, né? Mas eu sei quem eu sou, sei quem ele é, sei a minha estação, sei o meu papel. Isso me tranquiliza. E ver os meus filhos, e meu genro, minha nora, meu filho, minha esposa, no lugar que Deus está. E filhos espirituais, né? E para fechar aqui, uma coisa que eu falei no nosso café da manhã. Quando você vê Jesus no meio de uma menina que morreu com 12 anos e uma mulher que está com hemorragia, é uma geração que está sangrando, que está enferma, e outra que está dormindo, porque Jesus falou que ela não está morta. Mas antes dele tocar a próxima, ele é tocado por essa geração que está enferma. Então, o segredo está nisso. A minha geração que está enferma, que está sangrando, que está com hemorragia, só vai conseguir contemplar a próxima geração acordada se a gente se posicionar, sair de onde estava e tocar nele. Não é apertar ele, porque poder só veio para quem tocou. Pedro falou, tem muita gente apertando. Ele falou, Jesus falou, não, o poder veio para quem? Porque de mim saiu poder, para quem tocou. Então não vamos mais apertar Jesus, exigindo as promessas. Tem que cumprir. Não, isso é apertar. Agora tocar é o seguinte, não chegou aí das promessas, eu continuo te adorando. E quando eu adoro ele, toco nele, sou curado dessa hemorragia, o Senhor vai tocar a próxima geração, porque ele foi lá e despertou e tocou, menina, acorda. E quando ela acorda, Jesus fala assim, dá comida para ela. Ou seja, quem é que vai alimentar a próxima geração? Quem tem comida, de verdade. Sabe, nós vamos ter uma geração, eu sei que está um sistema aí querendo matar a identidade da próxima geração. Mas precisa se levantar uma geração que precisa ser curada, toca nele, para que o Senhor levante e acorde e desperte a próxima geração. Então, essas são minhas considerações finais. E obrigado pelo privilégio. A gente está aqui representando 2 gerações, né? Meu Deus, isso mesmo, as 2 gerações conectadas. É isso aí. E levantando uma outra cada dia. Glória a Deus pela vida de vocês, pela referência, pela resposta que vocês trazem vindo aqui. Deus continue abençoando em nome de Jesus. Não vai levar para o ar, não, mas a única sugestão que eu daria, que no próximo podcast faz num horário que não seja horário de almoço. Porque eu tô com uma fome, cara. E mesmo assim, orar para uma estratégia para limitar. Olha, cara. Nossa, reduzir. Olha o irmão lá da tecla. Olha o irmão da tecla. Olha a cara dele que vai chateado. Gente, obrigado, viu? Deus abençoe. Deus abençoe você, até o próximo Firecast e vamos junto, nível de revelação altíssimo. Meu Deus. E em nome de Jesus, em breve eles vão estar aqui de novo, Amém. ou a gente lá em Londrina, arrebentando, levando fogo para todo o Brasil. Deus abençoe. Valeu, pessoal. Valeu, gente.